Salve empresário, salve advogado empresário e vice-versa. Mais um capítulo hoje do podcast da Cardoso Sales Advocacia. Hoje está diante de mim uma convidada que vai quebrar o paradigma desse episódio. A gente vai trazer pela primeira vez uma advogada, uma colega de profissão, mas também empreendedora da nova era. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui a Gabriela Lobo, advogada e influencer, Sim. Posso falar assim? Claro. Gabriela Lobo, pelo que eu já conversei com ela aqui, tem uma atuação bem legal e expressiva no direito previdenciário, Sim. ao passo que também ela lançou essa carreira paralela aqui, complementar na atividade profissional dela, que é digital influencer, né? Então eu já vi aqui no Instagram dela, muito bacana, fala de viagem, fala de diversos segmentos empresariais, orientações, serviços públicos, questões aí de interesse público e empresarial também. Então a gente está muito honrado por tu ter aceitado o convite, tá? Agradeço. Te agradeço. Vai ser uma oportunidade, creio eu, bem legal da gente levar conhecimento para o pessoal que está nos assistindo, jurídico também. Sim. Pouca gente sabe que essa tua área, essa tua profissão já do digital influencer, hoje em dia ela está muito bem regularizada. Sim. Ela é fiscalizada, ela tem as questões das responsabilidades sociais também. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou te passar a bola aqui, posso chamar de Gabi? Claro. Sem parecer Eu brinco que eu não tenho mais sobrenome, forçada. agora é Gabi Dicas. Só Gabi Dicas. Gabi Dicas, me diz uma coisa, me conta um pouco das tuas credenciais. Tenta resumir pra gente o que a Gabi é hoje, nessa tua rotina multinegócios aí. A minha rotina é extremamente maluca. Eu sou advogada, né, previdenciária, eu sou pós-graduada em Direito Público, fiz administração na UFPA também. Hoje eu faço um novo curso, que é Conservação e Restauro. Mentira. Então eu sou advogada, universitária e influenciadora. Tu estás cursando uma graduação hoje na Faço UFPA. uma nova graduação na UFPA. Que legal. Que é de administração? Não, administração eu fiz em 2017. Tu já és formado em administração. Eu precisei trancar para poder fazer o meu novo curso. Eu estava no 7º semestre, prestes a me formar já em administração na UFPA, e passei no novo vestibular de conservação e restauro. Mas deu para aprender o que é margem de lucro, né? Tá certinho. Eu sei administrar mesmo. E aí, precisei trancar para poder fazer a matrícula no novo curso. Legal. Né? E restauro, Restauro, sempre fui apaixonada por essa área. Eu tinha a impressão que restauro era um segmento da arquitetura. Ele era, até 2019. Então hoje existe um curso específico de restauração. Existem 5 no Brasil. Né? E nós fomos agraciados em 2019 com um curso aqui na Federal. Tu és a primeira turma, então? A minha é a segunda. Eu sou de 2020. Tu és a segunda turma. Fiz o vestibular da pandemia. Que legal, que legal. E aqui no Pará é bem vasto, né? O campo de atuação, a gente tem um campo de atuação enorme e uma carência de profissionais muito grande. Tá. E como é que tu divide teu tempo aí em restauração? Eu não durmo. No barroco, ao comercial da Chip, aí, por exemplo, né? E também os cálculos previdenciários. Como é que é a tua rotina hoje, basicamente? Tu tem uma agenda que de 8 às 10 eu sou digital influencer? Não, é tudo muito variado. O que acontece? A gente precisa fazer uma gestão de tempo, né? Eu brinco que até pra eu ver os meus amigos, eu preciso agendar aí com 10 dias de antecedência, né? Porque eu tenho as aulas de manhã na UFPA, nesse semestre são 3 vezes por semana, e aí de tarde eu vou dividindo o meu tempo. Normalmente eu faço as minhas gravações à tarde, já começo ali na hora do almoço, e aí trabalho com direito à noite. Já trabalho de escritório, exceto quando eu tenho audiência, que aí tem que encaixar o horário da audiência. Ah, é verdade. Advogado não tem muita hora, né? Não. Esse é que é o problema. A minha sorte é que todas as coisas que eu faço, elas são autônomas, né? Então eu consigo sempre encaixar um horáriozinho. Entendi. E como uma boa administradora, ainda que tu não tenhas o canudo, mas eu vejo que tu gerencia e não é fácil pela interdisciplinaridade aí das coisas que tu trabalhas. Tu tens uma equipe? Tenho. Para cada segmento? O quê? Eu tenho escritório. Enfim, a faculdade depende só de mim, né? Mas no quesito do marketing digital eu tenho uma equipe também. Tá. Né? Tenho contador, tenho filmmaker, tenho direção, tenho tudo. Muito bom. E no escritório tu faz solo mesmo? Não, eu tenho uma equipe também. Que bacana. A gente troca ideia com o pessoal aqui e dá para ver muito bem na olheira, né? a diferença do empresário que já tem alguma certa organização do que diz respeito a saber gerir tanto o tempo quanto a equipe, quanto aquele cara que é o eu presa, né? Uhum. Então, tu vê pelo eu presa, né, que fica difícil administrar tudo sozinho e acaba que, às vezes, né, não raro, nada sai bem feito, né? Com a dor. Com a dor. Eu tive burnout em 2022. Foi? Foi.
Entendi. Então, depois de uma senhora crise, eu falei, pera lá, deixa eu separar um tempo aqui, porque não dá só para ser advogada, influenciadora, estudante. Eu preciso de um tempo para ser eu, Entendi. né? Ainda tem a vida Então, pessoal, tem né? a vida pessoal, Afinal que não de existe contas- muito, né? Mas... Afinal de contas, é isso. E bacana, Gabi, eu vejo então que a tua vida sempre teve rodeada de oportunidade, em busca de oportunidades, né? E oportunidades, pelo que a gente vê aqui, em áreas completamente diferentes, que devem se interligar em algum momento, não sei, depois Sim. a gente fala um pouco sobre isso. Mas me diz uma coisa, quando foi que tu percebeu na tua vida, e eu falo da infância até, né? Que tu tinha algum tipo de veia ou tino, né? Pra empreender, assim. Existe isso ou não? Foi uma necessidade? Não, o que acontece? Eu cresci ouvindo que eu seria advogada. Por quê? Porque desde criança eu sempre gostei de falar, eu sempre fui aquela criança que toma liderança, que tá sempre rodeada de amigas e isso era eu que dava ideia, que comandava, que organizava. Eu sempre tive um pouco dessa questão de liderança e gerência, né? Então a minha família sempre falava: "Ó, essa menina enrola todo mundo, olha como ela faz, é muito falastrona, ela vai ser advogada." Né? Então eu cresci ouvindo isso. Só que hoje a gente vê que isso não está mais só limitado à advocacia, né? Você ser um bom orador te abre um leque para diversas profissões, inclusive essa nova profissão que é o de influenciador, né? Entendi. Trabalhar com internet, trabalhar com comunicação. Tem que saber enrolar todo mundo, Não, né? não é enrolar. Veja bem, Brincadeira. tudo depende. Mas Me entristece essa nossa. Desculpa te a gente cortar tem um essa pouquinho. pecha. Essa pecha, A gente né? tem essa olha triste como eu me pecha. meti bem, podia ser advogado. Não é uma questão de mentira, é uma questão de saber argumentar. Entendeu? A É. gente cria um enredo, um contexto. Entendi. Né? Tem que ter essa veia da criatividade. Tá, e aí Eu a tua sempre- família sacava isso, da tua a minha mãe retórica. sempre falava, ela vai ser advogada, olha como ela contextualiza, como ela cria histórias, isso, aquilo, outro, e eu cresci ouvindo isso, né? E a gente com 16 anos tem que tomar a decisão da vida, que é o que que eu vou fazer, qual vai ser a minha profissão. Eu falei, não, eu vou ser advogada. Sim. Cresci pra ser advogada. Fiz vestibular, né? E aqui estamos. Tá, mas aí, deixa eu refinar um pouquinho mais essa pergunta, que eu acho que tem alguma coisa aí da tua A gente estava infância. falando do empreendedorismo. O que acontece? Para quem não conhece, para os teus seguidores, né? Que, enfim, ainda não me conhecem. O que acontece? Eu venho de uma família muito humilde. Legal. Né? A minha família é de uma cidade chamada Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Sim. E a gente, enfim, minha mãe e minha avó vieram para cá em busca de oportunidade, estudar, Vieram pra trabalhar. Belém, no caso. Vieram para Belém. Eles são ribeirinhos. A minha avó, pescadora. Certo. Entendeu? Ela teve 13 irmãos, são 14 filhos, né? Ainda tenho tios que são ribeirinhos. Legal. Então, sempre foi uma criação difícil, né? E quando eu tava no ensino médio, eu sou, inclusive... Tu já nasceste aqui. Eu já nasci em Tá. Belém. Eu sou egressa do Paz de Carvalho, né? Uma escola pública. E aí tinha uma festa de formatura que eu queria Mas Carvalho é aquele participar. na Cidade Velha, né? Que usa aquela sainha, roupa social. E aí eu queria participar, mas a gente não tinha dinheiro. Eu falei assim, rapaz, a gente não tem dinheiro, mas eu vou fazer dinheiro. Vou bater minha cabeça. O que eu posso fazer? Aí eu decidi vender bombom de chocolate. Eu ia Lá no andando Paz Carvalho. do Paz de Carvalho. Eu comprava na Americana, aí eu tentava vender na escola. O que eu não conseguia vender na escola, eu vendia no cursinho, né? Eu Já saía fosse da... vestibular. Isso foi no convênio, era para participar da formatura do convênio. Que legal. Eu saía de casa às 6h45 da manhã para ir para a escola, né? Já ficava da escola pro cursinho. Eu ia andando do Paz de Carvalho pro Ideal ali na Alcino Castelo. Sim. E aí eu vendia os bombons tanto na escola quanto no cursinho, né? Aí só para eu te dar um exemplo, eu comprava uma caixa na Americanas por R$6 e ia vendendo as unidades tanto na escola quanto no cursinho e no final das vendas dava assim R$14. Era mais de 100%. Então Sim. eu tirava os R$6 para comprar a caixa no dia seguinte e assim eu ia juntando. O resto porque era lucro. o resto era lucro. Então o que eu consegui fazer? Eu juntei dinheiro para pagar a minha cota da formatura e ainda tive dinheiro pro sapato novo. Que bacana, que bacana. O Paz Carvalho é uma escola histórica, né? Sim. Eu acho engraçado. Formou ícones. E já ia falar sobre esse era o ponto da analogia que eu ia fazer. A gente tem um pouco de complexo de vira-lata, engraçado, né? O paraense. E lá no Rio de Janeiro tem o Pedro II, o Colégio Sim. Pedro II, que o Dom Pedro II, né, fundou, estudou lá e várias celebridades. E no Paz de Carvalho a gente formou, Carlos Santos, Jardim Barbalha, né? A gente formou Essa diversos galera empresários, toda aí. diversos políticos. Né? Eu acredito muito que com esforço e com estudo a gente pode mudar nossa realidade. Com certeza. Então, eu ter estudado em escola pública, eu ter vindo de uma família humilde, nunca limitou a minha cabeça de onde eu poderia chegar, né? Bacana. Porque eu brinco que hoje em dia é muito fácil. Você virar e falar assim, nossa, mas ela acabou de vir da
aproveitar, ela vive viajando, ela anda num carro legal, não sei o quê. Mas as pessoas não param pra pensar no quanto de sacrifício tem ali, no quanto tu estuda arte, te dedica a arte, trabalha arte, entendeu? Nas noites de sono que tu abdicaste. Sim. Essa tua área eu imagino que tem muito tipo de pensamento nesse sentido, né? De que a Porque a vida gente tem que fácil, mostrar... ostentação. A gente vê muita questão da ostentação hoje em dia. Aí o pessoal até brinca, nossa, achei que você era patricinha, achei que você era isso ou aquilo. Eu falo, não, gente, é porque às vezes a cara engana, né? Mas a gente tem que trabalhar muito. Saquei. E aí, beleza, a Gabi se forma em Direito, tu já fostes atuar Já, eu passei na UAB, eu tava no 9º semestre. previdenciarista, né? Sou Então tu previdenciarista. pegou a galera da pesca lá no Marajó. Tranquilo e calmo. Né? Fui na fonte. Aposentadoria rural, Salário né? maternidade, Salário os pensão, BPCs seguro da defeso, vida. sim. E tu começou nisso aí. E foi teu plano A por Na quanto verdade, tempo? não. Eu comecei a trabalhar com direito de família. É minha grande paixão. Porém, tem que ter muita cabeça para você trabalhar com isso. Eu te confesso que eu não conseguia separar o problema dos meus clientes dos meus. Então, eu trabalhava com muita Tu questão de absorvia? pensão, né, divórcio, e aquilo estava me deixando doente, porque eu ficava preocupada com a situação daquela mãe, ficava preocupada com a situação daquela criança, e eu pensava, como é que pode? Ele tem condição de pagar uma pensão melhor? Como é que ele tem coragem de oferecer R$600 para uma criança? Chegava com sangue nos olhos na Entendeu? audiência. E aí não pode. O advogado ele tem Entender a que ligação de separar. madrugada. E eu não desligava. Entende? Nossa, se eu paro pra te contar os causos, quem trabalha com família vai me entender. Sim. É muito complicado. Eu Eu falei assim, passei eu preciso por isso. mudar de área. Eu passei mais ou menos, acho que mais de 2 anos, fazendo muita causa, né? Até meio coloquial, pegando muita ação de família, de alimentos, de divórcio, e eu passei por isso. Eu tenho um pouco dessa característica de esponja, sabe? De absorver. Sim. Nossa, eu ficava muito preocupada. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou pesado. fazer com isso aqui? É pesado. E hoje eu prefiro a questão empresarial, que é o preto no branco, é isso, Sim. aquilo e tudo mais. Pra mim funcionou melhor. Mas sim, e aí a Gabi, advogada previdenciarista, né? Depois de já ter saído da área de família, já foi consolidando uma carreira nessa área. Sim. Tu tinhas um belo nicho de atuação lá Tinha, eu no comecei teu com a quintal. família, com os amigos, sabe, dos meus tios, da minha avó. Que legal. Aí a gente vai expandindo. Chegaste a montar um escritoriozinho lá? Tenho, até hoje, em Até Ponta de hoje, Pedras. lá onde tu começaste. Lá. Faz as audiências na Justiça Federal ali, tinha que vir pra Belém, né? Não, antigamente sim. Mas a gente faz na Justiça Estadual. Tá menos de 50 quilômetros na Justiça Federal, Entendi. então a gente pode Qual é o optar. município mais professor ali? Não, Ponta de Pedras é a primeira cidade, digamos assim, tanto é que é chamada de Princesinha do Marajó. Ela é a cidade mais próxima do Marajó de Belém. Entende? A gente tem Ponta de Pedras, tem Cachoeira, vai subindo. As Soura e Salvaterra, que são as mais famosas do Marajó, Sim. elas já estão bem pra cá, são mais oceânicas. Então é pertinho. Aí tu vinha fazer audiência em Belém. Sim. Entendi. E aí, como é que foi que chegou na tua vida a questão de ser digital influencer? Tu sai do INSS e Não saí, vai eu tô pra no INSS Coreia. batendo meu ponto até hoje. O que acontece é que eu te falei, né, que eu venho de uma família humilde e eu sempre gostei de me arrumar, de comprar minhas coisinhas, enfim, produtos com uma qualidade melhor. Tá. E eu não tinha condição de comprar no preço cheio. Certo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou encantada por achar promoções, de comprar na internet. Eu brinco que eu compro na internet desde que tudo ali era mato, né? Desde o peixe urbano. Ixi, nossa! Era o Então- Buscapé, tinha o Buscapé também. Não, Peixe Urbano era aquele site de compra coletiva também, Era. Comprava horrores com aqueles cupons pra poder ir em restaurante. Muita barca de sushi, né? Mas, enfim, churrascaria. Sim. E aí, eu sempre estive ali, né? Então, como consumidora. Então, conheço muito dos sites. Quando foi na pandemia, em 2020, a gente estava recluso, as pessoas não podiam sair, não conseguiam comprar nada, as lojas fechadas. E aí, as minhas amigas ficavam, Gabi, eu tô querendo comprar isso, onde é que eu posso comprar? Tu já eras uma referência. Pras minhas amigas e pra minha Aí ela família, conhece sim. tudo da internet. vou perguntar Quero pra comprar ela. alguma coisa, vou perguntar pra quem? Pra Gabi? Até antes, assim, da pandemia, elas falavam assim, nossa, eu tenho uma formatura, eu tenho um casamento, pra onde é que eu compro o vestido? Eu falo assim, não, vai em tal lugar. Porque mesmo que eu não pudesse, eu não fosse comprar, eu sempre gostei, eu brinco que shopping é o meu playground. Uhum. Eu amo ir olhar, eu vou pesquisar, eu vou ver aviamento, eu vou ver corte, eu vou ver coleção, entende? Até porque quando eu for comprar online, eu preciso identificar pela descrição do produto o que teoricamente eu deveria estar tocando. Então eu entendo de Olha tecido, só. de composição, entende? E Gabi aí- Shopee, né? Com licença. Aí, quando foi na pandemia, as minhas amigas intensificaram isso. Onde é que eu posso comprar isso? Esse site é confiável? Tu já compraste isso? Onde é que tem aquilo? E aí, a minha melhor amiga virou e falou assim, eu acho que tu deverias compartilhar esse teu conhecimento com outras pessoas, porque a gente tá precisando dessa informação e muitas outras pessoas vão cair em golpes. Porque não sabem comprar online. A gente para pra pensar que 2020 tem 5 anos só.
né? Mas a gente teve um salto de vendas online gigantesco. E-commerce surgindo. O e-commerce bombou demais, porque a gente não podia sair de casa. Aí eu fiquei assim, não viaja, Jéssica, não vou fazer isso, não é pra mim e tal. Ela, não, é sim, tal, me deu maior força, criou o Instagram junto comigo. E assim eu comecei. Eu comecei a falar no meu Instagram pessoal. Mas aí os empreendedores vão me entender. O julgamento de dentro é pior do que o de fora. Às vezes você recebe mais apoio de um estranho do que uma pessoa que te conhece há anos. Então, isso é quase uma regra, tá? Eu acho que acontece muito. Quando eu comecei a falar dessas coisas, teve colega que virou e falou assim, nossa, mas o direito não deu certo pra você? Aí eu, como assim? Ah, tá fazendo, quer ser blogueirinha agora? Como se isso fosse algo pejorativo. Entende? Aí eu falo, não, o direito deu muito certo. Inclusive, eu acho que deu melhor pra mim do que pra você. Tu assistiu o episódio do Paulo, do Marcelino? Assisti. Ele falou, começaram a dizer pra ele, pessoas próximas dele, tu vai cortar queijo agora? Olha, quer dizer, tu faliu na advocacia, né? Vou cortar. As pessoas acham que a gente tem que ter uma decisão e seguir apenas um caminho. A gente consegue ser multitarefas e ainda assim ser excelente em tudo que a gente faz. Legal. Entendeu? Tem que ter coração, tem que ter dedicação, claro. responsabilidade, uma equipe, um assessoramento. Sim. Entende? Então, quando eu comecei a receber esse tipo de feedback, eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, nossa, será que todo mundo vai achar que eu não dei certo? Mas eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Um pouco antes da pandemia, né? Eu viajava. Eu fui uma vez, eu peguei 14 horas de barco pra ir em Portel, entendeu? Pra fazer audiência, eu fui de Leão do Marajó. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, falta de pedra, são só 3 horas. Falou do Marajó também, lá. Com licença, tá? E aí, pra quem não sabe, eu amo brega. E aí, enfim, eu falei, quer saber? Vamos fazer um Instagram novo, eu vou começar do zero. Quem quiser seguir, que siga. E os conhecidos que não me sigam. E foi assim que começou. E eu falava assim, olha, gente, encontrei álcool em gel em tal farmácia. Tem tal remédio em tal lugar. Porque até isso estava em falta. Eu encontrei luva. E eram essas dicas que eu dava. Até eu falar assim, olha, eu acho que... Eu comecei a ver perfis de fora do estado que faziam outros tipos de propaganda. Eu falei assim, rapaz, eu acho que eu consigo implementar isso aqui, mas eu vou ter que vencer uma barreira, que é o medo que o paraense tem, especificamente, né, falando da nossa região, de comprar online. A gente já tem a dificuldade do frete, né? Que era um conservadorismo, assim, será que é golpe? Será que é golpe? Chega? Será que chega? Vai demorar! Mas isso a gente falando, inclusive, de Mercado Livre da vida e tal... Existia esse medo? Existia, de todos os tipos de sites. Quando eu comecei a postar link, né? Porque antes eu dava dica de lojas físicas. Então, quando eu comecei a me profissionalizar, que eu criei a minha empresa, e eu comecei a conseguir me filiar a empresas nacionais, para eu comissionar, eu precisava gerar um link. Só que imagina o nível de confiança que uma pessoa tem que ter para ver que um ser humano que ela não conhece pessoalmente postou um link que tu vais clicar, botar teus dados pessoais, teu endereço, teu cartão de crédito e adquirir um produto. Né? Então você tem que confiar muito na palavra daquela pessoa. Então a minha credibilidade, ela para mim é o que eu tenho de mais importante. Perfeito. Gabi, tu estás entrando para um grupo seleto aqui que a gente entrevistou, que foi 80% dos entrevistados aqui que viram oportunidades reais e concretas que até hoje perduram com a pandemia. Sim. À medida que a pandemia foi aquele caos e aquela tragédia que a gente não precisa nem falar, por exemplo, o Marcelino começou a bombar na pandemia, que as pessoas começaram a pedir muito dos e-commerces, né? A gente entrevistou um cara de uma loja de atacados de Castanhal e tudo mais, que no tempo da pandemia ele viu a oportunidade dele reformular o negócio dele, olhar para dentro do negócio. Entrevistamos aqui semana passada o pessoal do Sushi Rua Barbosa, que startou o Sushi Rua Barbosa to go, né, com a pandemia, né? E agora a Gabi Shopee, que literalmente lançou o negócio por uma demanda, uma necessidade de mercado trazida pela pandemia. E a demanda? Informação. Informação, exatamente. Aí que eu queria entrar no teu modelo de negócio. Era uma pergunta fora do script aqui, que tu falando um pouco me chamou a atenção. Então a gente tá falando aqui vou tentar montar uma linha do tempo. A gente tem antes da pandemia, em 2019, né? Já existiu. Pronto. Fazendo uma analogia aqui do mercado em geral, aí onde a gente vai encaixar a Gabi aqui. Antes da pandemia ser instaurada e tudo mais, já existia um mercado de e-commerce. Você tinha o Mercado Livre, o Submarino, essas coisas todas. Ainda assim existiam, e eu também era um cara meio reticente com isso, existia essa preocupação, será que chega, será que não vai atrasar e tudo mais, então já existia essa dor, digamos assim, da falta de credibilidade. Aí tu vai, e entra a pandemia, tu chega no momento dos lockdowns e etc, que literalmente tu não pode sair de casa para comprar um ovo,
Então o e-commerce ele já aparece não como uma oportunidade, mas como uma única alternativa As empresas tiveram que se reinventar. Pronto, de tu comercializar e foi aí que tu pensas no teu negócio. Como é o nome da tua empresa? Dicas de onde tem. Dicas de onde tem. A Dicas de onde tem, eu vou te fazer uma pergunta bem de frente com o Gabi ali. Bate bola muito rápido. Tu consegue dizer pra gente qual é o modelo de negócio da Dicas de onde tem? Ou seja, vou colocar em fórmulas aqui pra te ajudar, pra não ser tão pergunta de vestibular. Assim. Vamos pensar no modelo de negócio de uma maneira bem simples, tá? Dor. Uhum. A principal dor, tu dirias que é a falta de credibilidade no e-commerce? Na verdade, é a falta de conhecimento. É como fazer, como comprar. Tá, não sabem onde eles podem comprar. Tá, essa foi a primeira dor. Sim. Tá, já entendi a oportunidade. Vamos lá. A Gabi gira esse negócio como? Tu achas que faz toda a diferença ter ser a tua pessoa, a tua cara lá mostrando, então é um negócio em que tu vai envolver a tua imagem. Sim. É isso? A minha credibilidade. Que tu agregas o teu conhecimento, que gera um talento que tu tens aí, que as tuas amigas perceberam lá, de encontrar as melhores oportunidades, de falar de maneira objetiva do que é, de maneira sincera e tudo mais. E, consequentemente, por último, é como tu vai vender isso no... como é que ele vai se apresentar para o público. Uhum. É um e-commerce, é um link, tenta mostrar pra gente aqui, explicar. Porque vai variar muito do tipo de empresa com a qual eu estou trabalhando. Tá. Porque o que acontece? Algumas empresas, por exemplo, empresas de abrangência nacional, eu tenho que gerar um link. Então, eu Certo. encontro uma promoção, então eu tenho um cupom de bonificação, de frete grátis, de desconto extra. Aí eu falo, ó, esse produto tá X reais. Aqui na loja ele é 2X. Eu consigo ele por um X e meio. Se você comprar aqui neste link. Entende? E aquilo que eu tava te falando, para você conseguir fazer uma pessoa que não te conhece, clicar no link, botar seus dados pessoais, seu cartão de crédito, comprar, você tem que gerar confiança. Então, desde o início, eu sempre falei, eu não trabalho com empresas que eu não conheço, eu não indico sites que eu nunca comprei, produtos que eu não testei, entende? E eu sempre falei também que eu sou advogada. Porque apesar da gente falar que advogado tem uma pecha ruim, eu acho que é uma profissão muito honrosa e isso dá credibilidade pra gente. A gente sabe do que a gente tá falando. Entende? Então, eu não vou indicar algo de procedência duvidosa, algo que seja ilícito, algo que eu sei que pode dar problema, porque a gente tem responsabilidade nisso também. Então, eu prezo muito, 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 muito por essa questão da credibilidade. Deixa eu pegar um gancho aqui legal. Deixa eu te falar de um produto. Eu vou me vestir de Gabi agora. Manda! Deixa eu te mostrar aqui a Rafinato Gravataria. Somos Produto advogados. italiano, né? Claro, Conheço. claro que em tese as advogadas não usam gravata, né? Apesar A gente de presenteia. presenteia, né? Mas isso aqui, eu não tô hoje com essa vestindo porque ela é tão pesada, o material é tão bom que não suportaria aqui no meu pescoço. Deixa eu te falar um pouco. Também pra galera que tá acompanhando aqui, é um produto 100% italiano, tá? Desde o design, que remete um pouco aí às máfias italianas, sicilianas, ali, de The Godfather, né? Tanto do design quanto na questão da textura. Quer ver? Pega, tu vê que é um pouco mais pesada que o normal. Gravatura de fio, né? Show, exatamente. By Firenze, né? Lá de Florença, que é o grande berço dos alfaiates italianos, né? Então ela tem tanto o corte italiano quanto a questão da textura e o design que fala por si só. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, é a Rafinato. Outra pegada muito massa que eu vi do negócio deles é a questão da apresentação da embalagem. Então, além de vir nessa caixa aqui, que não sei se dá para pegar bacana, mas é uma caixa que deixa a gravata mais confortável do que eu na minha própria cama lá em casa, né? Minha esposa tá vendo isso, dá pra você comprar lençol novo. E aí, além disso, Na kamikaze. ela vem com um certificado, tá? Contendo o brand deles, que eu acho muito interessante para o modelo de negócio, que é de realeza para realeza. Então vem o certificado da gravata, como se fosse uma realeza presenteando outra realeza. Então ela cai muito bem para presente. E para nós que somos advogados, é a nossa armadura de batalha, né? Sim. Então faz toda a diferença. A gente consegue bons acordos com base Uma nisso. boa apresentação é uma tudo. boa apresentação é tudo, né? Então, Rafinato Gravataria, que salvo o melhor juízo significa refinado italiano. Averiguar, tá? Se eu tiver falado alguma coisa errada, já fica aí, traduz no Google Tradutor. Então,
Muito bacana. E aproveitando esse gancho que a Gabi estava trazendo para a gente oportunidade de negócio, eu também posso oferecer seu produto aqui, é só dizer que a gente aprova, testa. Eu também só falo daquilo que eu já testei, experimento e uso. Tá vendo? Tá? Show, momento marketing. Mas vamos voltar aqui, Gabi. Vamos lá, ainda não estou satisfeito com o bate-bola jogo rápido. Beleza. E aí a Gabi viu essa dor, muito justificável, e começou a utilizar a bagagem dela enquanto consumidora de determinados produtos e jogou isso no mundo, né? O digital era a forma mais fácil. Eu quero entender como é que tu operacionalizou isso. Tu que foste criar site, eu não sei se é site, se é o Instagram, como é que foi essa questão no começo? Hoje eu já entendi que tens uma equipe. Não, era eu presa. Pronto. Né? A gente sempre começa assim, tudo depende unicamente daquele empreendedor que está começando no modo raiz. E eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia aonde que eu queria chegar e o público que eu queria alcançar. Eu queria conversar não somente para vender, mas eu queria formar laços de amizade com as pessoas que estivessem lá. Na pandemia, estava trancada dentro de casa, só morava minha mãe e eu. E a gente não podia sair, não tinha acesso a nada, não podia ver os amigos. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar maluca, eu preciso conversar com alguém. Então eu comecei a falar de produtos que eu tinha em casa. Eu ainda não sabia como vender. Eu falava, olha, encontrei álcool em gel em tal lugar, comprei remédio em tal lugar. Mas olha, gente, vocês já viram essa receita aqui de suco verde? Olha que legal. E eu faço usando isso, isso e isso. E as pessoas começaram a me perguntar, mas onde tu compraste o teu liquidificador? E esse teu mixer? Qual é a marca? Aí eu percebi que as pessoas têm interesse naquilo que elas veem, né? E aí eu bato na tecla de novo. Eu não vendo qualquer coisa, eu vendo aquilo que eu realmente uso. Então, se tu me vires falando que eu faço meu sanduíche em formato da cabeça do Darth Vader, é porque eu tenho a sanduicheira que faz a cabecinha do Darth Vader. Que bacana. Entendeu? E eu não preciso forçar uma venda. Eu acredito que a venda ela é um fluxo natural quando você tem confiança naquilo que você fala, quando você fala de bons produtos. E as pessoas se interessam genuinamente naquilo que elas estão vendo. Por quê? Porque eu uso, porque eu compro, porque eu vou, porque eu tenho. Show de bola. Aí, como é que foi o momento em que tu viu a necessidade de dar um passo seguinte, que é profissionalizar? Vamos lá, eu tô lá na pandemia, um pouquinho pós-pandemia, tô divulgando, a galera tá achando muito interessante o jeito que eu manipulo aquele produto, que eu utilizo ele, né? Não é manipular no sentido jurídico, não, né? Sim, de ter. Que eu utilizo ali e tudo mais, e onde é que compra e tal. E aí, as próprias marcas começaram a ver isso, aí, tu não quer me patrocinar? Sim. Como é que foi isso aí? O que aconteceu? Eu tinha o meu perfil, ele era bem pequeno, né? Enfim, como todo mundo começa do zero. Não, já era o Dicas de Onde Tem, 0 seguidores. É mesmo? 0 seguidores, minha primeira seguidora, minha melhor amiga, legal, né? Depois minha mãe, enfim. Veio antes da mãe, foi a melhor amiga? Foi, porque foi ela que me ajudou a criar sim, a página. Sim. Né? Porque se nem a mãe segue, né? Tá vendo? Não, minha mãe, seguidora número 2. Sim. Aí... enfim, foi bem orgânico, fui mostrando as coisas aqui de Belém mesmo, porque eu não fazia ideia de como monetizar. Foi pela amizade, pela indicação, para as minhas amigas pararem de me pentelhar no WhatsApp. Falar, onde é que eu encontrei isso? Eu falo, também eu já postei. E aí, eu acho que eu já tinha 1 ano de perfil. E eu tava com uns 6, 7 mil seguidores. Muita coisa aí, já, né? Orgânico, graças a Deus, 100% orgânico. Sem comprar seguidor na Turquia ali, não, nada disso. Deus me livre, são sempre orgânicos, né? Tem esse papo, né? Tem gente aí que a gente sabe que tem, né? Mas eu prefiro ter poucos e fiéis e bons, orgânico, né? Orgânicos, do que ostentar um número que eu não entrego. Eu adorava esse termo, seguidor orgânico, eu não sabia, fazia ideia do que era. Eu imaginava que era um seguidor vegetariano, né? Então, que era mais pro lado a gente abrange os veganos também. Ai... Sim. Aí, quando eu já tinha 1 ano de perfil, uma empresa de material de construção me procurou. E a gente conversou, chegou num orçamento, e aí eu falei assim, ok, eu assinei um contrato, que pra mim isso é muito importante, eu faço assinatura de contrato, né? O advogado, ele quer se resguardar de todo lado. E tu que faz teu contrato? Sim. Ó, tem a Cardoso Salles Advocacia, pra te gente tirar um pouco esse peso, né? Olha, de eu presa, olha a olheira. Serviço. Sim. E depois que eu assinei o contrato, eu sentei na mesa de casa e falei assim, o que eu vou fazer? Eu morro de vergonha, como é que eu vou gravar? Como é que eu vou editar? Na época eu tinha um celular... assim, que nem era de ponta, né? E eu só gravava meus stories com filtro, orelha de cachorrinho. Eu falei, não dá mais pra ser assim. Que naquele boom, né, da orelha de cachorrinho. Isso aqui não é mais brincadeira. Começou como um hobby, né? Eu falei assim, mas isso aqui não é mais brincadeira. Isso aqui dá pra fazer dinheiro, né? O gatilho da seriedade foi quando começaste a aumentar os seguidores? Não, foi quando eu fechei meu primeiro contrato. As empresas foram atrás de ti? Porque eu falei assim, isso aqui...
Até eu fechar meu primeiro contrato, aquilo era um hobby. Eu não postava todo dia, eu postava só quando eu queria. Sim. A partir do momento que você entra num... Você assina um contrato, né? Você tem um compromisso. É, Você exato. tem direitos, mas você tem obrigações. Eu tenho um schedule, um cronograma a ser seguido, entende? Eu tenho horário de postagem, eu tenho entrega, eu tenho conteúdo, eu tenho uma obrigação ali a ser feita, a ser gerada, né? Então eu comecei a me preocupar mais com isso. Falei assim, não, agora vamos abolir as orelhinhas de cachorro e comprei um celular melhor, até porque quando eu comecei a ser procurada por empresas, na época tinha aquela coisa de, olha, o iPhone posta uma qualidade melhor que da Samsung, não importa se você tem o melhor Samsung de todos. Uhum. Aí tinha empresa que falava assim, mas você tem iPhone? Aí eu, não. Ah, tá. E paravam de falar comigo. Falei, eu vou ter Sério? isso acontece. Falei, eu vou ter que comprar um iPhone. É. Aí eu vou fazer o quê? Procurei uma promoção de iPhone, comprei um iPhone. E de Falei fato só entre nós, é melhor iPhone? Pros stories é. É? Nem o Xiaomizinho de leve? Eu não sei qual que é. bacana, Dizem que é um plugin que tem no uma onda. aplicativo lá. Mas eu acho que a Apple meio que fez um contrato às escuras ali com o Instagram pra deixar melhor. Eu acho. Mas enfim, o que acontece é que hoje pra mim isso já não faz tanta diferença. Como eu tenho uma equipe, eu já não filmo mais com celular. A gente faz tudo com câmera. Meu filme aqui é maravilhoso, câmera de cinema. Tem um lugar massa chamado Hub Meu Lugar. Tu já ouviu falar que eles aqui onde estamos. eles também fazem essa Eu questão. vi que tem até estúdio fotográfico. Eles são uma entidade filantrópica, né? Então a gente... Eu tô aceitando essa filantropia. É tudo pelo social, né? Pra gerar esse conteúdo todo. Claro. A gente tá aqui por amor à camisa. Sim. Mas sim, aí tu foste pro iPhone, compraste teu primeiro iPhone. Foi. 14 Plus. É isso, né? Porque eu acho que o top de linha era o 11, né? O 11. Era o 11. Ainda era pequeno, assim, né? Era. Hoje a gente anda com tablet no bolso, né? Praticamente um tablet, né? E, enfim. Tá, aí foi profissionalizando. Foi profissionalizando. E aí, quando enfim, passei pro segundo ano, comecei a fazer parcerias com empresas de Belém. E eu comecei a pesquisar como fazer afiliação com empresas nacionais, né? Porque não tinha por que restringir o meu público a Belém. A gente tá na internet, a gente tá falando com o mundo inteiro. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, assistir vídeo, enfim. E consegui, né? Só que aí, para as empresas maiores... Posso falar nomes? Claro. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com empresas nacionais, Magazine Luiza, C&A, Riachuelo, Renner, etc., a gente precisa ter um CNPJ. Eles não aceitam filiação de pessoa física. Eu falei, ok, aqui a gente vai dar mais um passo na minha profissionalização. Eu vou ter que procurar uma empresa, vou ter que procurar um contador e eu vou abrir, de fato, o meu negócio. Aí aqui nasce um novo Dicas de Onde Tem. Legal. Onde eu prezei mais ainda. Aí... Eu prezei mais ainda pela minha imagem e pela veracidade do que eu falo. Tanto é que eu brinco que as pessoas hoje, a gente perde uma noção da fisionomia delas, de tanto filtro que as pessoas usam hoje em dia, né? Eu faço qualquer filmagem minha, inclusive de stories com câmera traseira, e eu não uso nenhum tipo de filtro, né? Se eu estiver desarrumada das minhas úteis, a gente passa um traseira corretivo. É essa aqui que tem a qualidade maior. E aí tem que meter o braço de GoPro, como é? Isso aí, das minhas Geração Z que tá acostumado. O braço já é feito, geração Z nasceu com o braço maior. Assim. Maior pra ampliado. E Gabi, sabe o que eu acho um barato da questão dos empresários, assim, mais ou menos da nossa geração? Eu acho que eu sou um pouco mais velho do que tu. Tu tem 31, né? Tem 31. Vou fazer 37. Mentira, acho que é 38, nem sei mais. E aí, o que eu acho bacana é a ousadia, tá? Então, tu estás me falando de um gap, eu quero entender bacana esse gap, em que tu fazias os teus stories com o iPhone 8, lá com a orelha de bichinho, e do nada tu fechas contrato com o Magazine Luiza, por exemplo, né? Então, a tua primeira grande captação, assim, não necessariamente a primeira, mas tu recordas de algum lead, né, específico que tu foste lá atrás, meu amigo, eu quero me mostrar pra ti, esse é meu serviço e tal, que tu foi atrás, ou eles vieram até ti, esses grandes clientes? Vieram organicamente. Organicamente, já vendo a tua publicação. As empresas locais. As nacionais todas, tirando uma, que é Época Cosméticos, né, todas as outras eu busquei a minha afiliação. Né? Eu fui atrás, falei assim, como é que eu vendo os produtos de vocês? Eu acho que eu consigo entregar isso na minha região. E o que eu sempre falei? Eu quero vender isso aqui, eu quero ensinar as pessoas a comprar, porque elas querem. Só que elas não sabem como. Porque a nossa região, ela é um pouco esquecida. Tanto é que eu brinco que assim, é frete grátis para todo o Brasil.
é certo norte. A gente se separou e não avisaram, entendeu? Eu quero meu frete grátis, eu quero promoção válida pra cá também. E eu levanto muito essa bandeira, eu brigo muito por isso. Falo, a gente Sensacional. também é Brasil, entendeu? Eu quero as mesmas vantagens. Sensacional. E aí eu fui conseguindo. Tanto é que tem uma empresa que eu amo trabalhar, ela é incrível, sensacional, cuida de todas as consultoras, assim, indiscriminadamente, é a Natura. Né? Sempre usei muitos dos produtos, então eu sei do que eu tô falando, é por isso que eu vendo tanto. E ano passado, inclusive, eu recebi um prêmio de primeiro lugar de vendas na região Que amazônica. legal. A né? consultora é aquela que revende os produtos Natura. É. Tu também é consultora Sou Natura? consultora Natura, só que eu não sou consultora de revista, eu sou consultora digital. Caramba. E toda vez que eu Legal, converso legal. com algum, por exemplo, eu fui para São Paulo participar desse evento, foi uma premiação nacional, levaram as 10 melhores consultoras de todas as regiões para um resort, foi algo incrível. Pra gente experienciar, conhecer as novidades, os lançamentos, isso, aquilo, ter treinamento de venda, treinamento de como funcionam, quais são os ativos dos produtos, isso, aquilo, outro. E aí, quando eu conversava com as outras, elas têm loja, né, porque a Natura tem franquia, ou elas são vendedoras de revista, Sim. que às vezes são de interior, Que e vai é visitar. uma pessoa que vende a revista, só que ela vende pra cidade inteira. É o comercial né? raiz, isso É aí, o comercial né? super raiz, que às vezes a gente acha que não existe, mas sustenta Sim. milhares de famílias, entendeu? E são mulheres chefes de É família. responsabilidade social de uma empresa Sim, dessa, né? enorme. E aí eu conversava com elas assim, mas tu tem loja, não sei o que, porque você é tão nova, você já é diamante? Eu falei, sou diamante mais, porque eu sou o Olha. topo de carreira. E você vende como? Eu falo, digital. Aí eu, como assim digital? Eu falei, minhas vendas são 100% digital. No Instagram Eu da Gabi. nunca tive uma revista. E elas todas ficam assim, como? Né? Eu falo assim, confiança. Né? Você gera credibilidade, você fala aquilo que você conhece, você traz as promoções. Então eu comecei a ensinar as pessoas, falei assim, você quer comprar esse produto, você não sabe como, você não quer ir na loja, você não conhece alguém que vai vender na sua casa, clica aqui no link. E eu te dou um desconto, que inclusive, o que acontece? Eu falo que não tem um lugar mais barato no Brasil para você comprar Natura do que comigo. Por quê? Porque o desconto que tu vais ter, ele é descontado do dinheiro que eu receberia. Eu prefiro receber menos e te deixar ter uma super vantagem do que ganhar mais e você pagar um preço cheio, entende? Então essa é a vantagem de você comprar comigo diretamente de você comprar na loja. Show de bola, Gabi. Eu te confesso que eu nem sabia que existia essa modalidade da consultora digital da Natura, né? E é bem interessante tu falares disso, e já vou seguindo até no próximo ponto aqui, sobre a responsabilidade social das empresas e de vocês também como influenciadores, né? De alguma forma a gente está contribuindo para a sociedade, a gente tem algum poder de fala, algum lugar de fala, na verdade, né? Uma certa audiência, então isso carrega uma responsabilidade, né? Com certeza. E dentro disso daí, para quando a gente tem uma voz e que a gente utiliza a internet para propagar a nossa voz, a gente também tem que colocar na mesa os nossos critérios pessoais. Desde quem a gente vai realmente falar, sobre quem a gente vai falar, e você colocou muito bem que você só divulga e aposta naquilo que você acredita, que você já usou, e eu vou desde, assim, eu imagino, né, desde aquilo que é comercialmente bom, que é um produto durável e tudo mais, até aquela empresa que não é uma empresa que trabalha com mão de obra escrava, ou que divulga alguma coisa que seja questionável do ponto de vista, não necessariamente legal, mas da ética, da imoralidade, das morais, do moral, enquanto nós seres humanos, né? Então, bem legal a tua posição social de responsabilidade nesse sentido. E te fazer uma perguntinha, tu exerces esse critério quando vão te procurar, tu dá uma pesquisada, procura saber um pouco sobre aquela empresa? Sempre. Como é que tu... Conta pra gente como é que é esse teu processo de análise. O que acontece? Quando uma empresa me procura, algumas a gente já tem identificação de cara. São empresas que eu já conheço, que eu já compro, produtos que eu já utilizo. E a minha contratação, muitas vezes, ela é orgânica, porque as empresas, elas veem que eu uso aquilo no meu dia a dia, porque eu comprei e marquei, entende? Então, tem um fluxo um pouco mais dinâmico, mais orgânico. Mas quando é uma empresa que me procura pela primeira vez, eu olho lá e falo assim, ok, eu conheço essa empresa? Conheço. Deixa eu ver o que estão falando dela no Reclame Aqui. Deixa eu ver, deixa eu pesquisar por aqui. Deixa eu falar com tal pessoa que trabalha nessa área, o que dizem sobre os donos, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque eu sou, acima de tudo, eu sou consumidora. E eu consumo na internet desde que tudo ali era mato. Então, se a empresa não te dá um feedback, se, por exemplo, acontece, pode ser a 5 estrelas, a melhor empresa do universo. Pode acontecer de faltar um pedido, um produto no teu pedido. Ela resolve
Ou ela te deixa lá falando sozinha, ela te manda ligar para um call center que tu vai perder 3 horas do teu dia. Entende? Então, eu vou atrás de tudo isso. Então, se é uma empresa que eu conheço, que eu confio, que tem uma boa reputação, que se algo der errado, ela resolve, ela segura a mão e fala assim, não, consumidor, você não tá sozinho, vamos lá, vamos resolver? Aí, ok, a gente vai pra frente e negocia, né? Mas esse é um critério que eu levo muito a sério. Sensacional. Quer aproveitar e falar um pouco da Resolve também, que eu vi que tá no teu portfólio? Quem quiser, gente, energia solar. Show de bola. Gabi, e vamos falar um pouco, um papo aqui semi-jurídico, semi-político, mas é uma questão, Eita. acredito que de posicionamento comum que nós tenhamos aqui em comum, né? Como advogados e, de certa forma, como liderança onde a gente atua. Tu tens tua equipe, eu também tenho a minha, então eu acho interessante a gente deixar muito claro a nossa posição, não só sobre coisas específicas que a gente vive do nosso universo, mas coisas que a gente vive do que o Brasil também vive hoje, num critério, como eu vou te dizer, num panorama maior, nacional. E tu sabes, deve estar acompanhando que tá rolando essa CPI agora no Senado do Tigrinho, né? Não necessariamente do Sim. Tigrinho, é uma das bets, né? É a CPI das bets. E nesse nosso papo inicial, faz muito sentido em relação ao que você está falando de eu só vou levantar a bandeira, divulgar daquilo que eu realmente acredito, no propósito, nos valores daquela marca ali, coisas que eu já experimentei também, que sei que não são engodo, que elas funcionam. E tu sabes que eu andei assistindo alguns depoimentos lá na CPI do Senado e vi que o grande critério, assim, de questionar se isso é legal ou não, se isso é imoral ou não, é o fato das bets serem produtos, né, serem jogos ou coisas parecidas, estimulantes do ponto de vista da dopamina, né, que acessa aquela área do teu cérebro que a cocaína acessa, que Gera outros realização, prazer. estímulos, prazeres intensos, encurtos das sinapses nervosas lá e tudo mais. É um vício, no português bem claro, né? Sim. Então daí a gente já começa uma premissa muito básica, no sentido de que você está estimulando uma pessoa a ter acesso a algo que é potencialmente viciante, tá? Não é ilegal, repito. Inclusive, alguma das mais famosas digital influencers falaram lá, diz, mas são vocês mesmos que regulamentam. Eu só tô fazendo o que é legal, não tá legal, não é liberado, então eu vou fazer. Tá trabalhando. Mas aí a gente vai entrar na questão ética, né, na questão moral. Então, eu acho que isso pode ser emblemático, se a gente for falar, trazendo do teu universo, de como tu lida com as tuas coisas hoje, pro que essas pessoas deveriam ouvir dessa nossa entrevista, né? É complicado você divulgar aquilo que sabe que faz mal, Sim. por mais que tenha um retorno absurdo do ponto de vista financeiro, mas pessoas estão tendo a vida destruída, pessoas estão perdendo tudo, estão se matando. Então, eu vi um dado interessante no sentido de que a criminalidade aumentou em relação a furtos, né? Em certas comunidades ali de viciados em bets, que estão furtando para comprar o crédito para jogar o bendito jogo ali, né? E isso vai um pouco mais além, né? Sabes que o vício ele é uma questão pré-histórica, né? Uhum. Foi também vendo um desses depoimentos ali, eu vi um estudo técnico que diz que fizeram os testes com macacos, tá? Macacos ali, não sei qual é a espécie, não sei se eram chimpanzés e tudo mais. E que o jogo, especificamente o jogo, é uma questão pré-histórica. Em que sentido? Colocaram 3 macacos e ensinaram para eles o valor do dinheiro. E de que maneira eles ensinaram o valor do dinheiro? Se você fizer determinado comportamento, você vai ganhar um pãozinho. Se você fizer um determinado comportamento ao dobro, você vai ganhar uma banana. Se você fizer o comportamento ao triplo, você vai ganhar um casco de banana, né? Então aí você vê que naquela comunidade de macacos, aí eles começaram a se esforçar muito, sabendo que muito esforço, ele consequentemente vai ter mais recompensa, que seria o casco de banana. E aí jogar Reforço positivo. o reforço positivo do Skinner ali, daquela caixa do Skinner de psicologia. E aí, o behaviorismo, eu acho, né, que eu acho que é isso, o Gestalt, enfim. Aí jogaram um jogo nesse universo. Como é que eles fizeram o macaco apostar, especificamente a aposta, tá? Eles encontraram uma forma de dizer que se o macaco jogar uma banana no certo lugar, ou jogar algum tipo de objeto, ele vai ganhar esse casco sem precisar trabalhar muito. Entendeu? E os macacos começaram a jogar. Quando eles viram que alguns perdiam, outros ganhavam, alguns eram melhores do que os outros, eles começaram a competir. Uhum. Os que não eram tão bons, mas que tinham já uma certa banana reservada, começaram a apostar em quem ia ganhar.
E aí foi girando o vício de jogo daí. Daí veio, inclusive, a prostituição daquele ciclo. Algumas, bizarro isso, né? Algumas macacas lá e tudo mais do sexo feminino trocavam por sexo o jogo especificamente ali. E ver como isso é visceral, como isso é pré-histórico. E o que a gente, instintivo, e o que a gente está vendo hoje é o Brasil sucumbir e algo que é diretamente ligado a um vício, ou seja, um aspecto visceral e instintivo que ainda é legalizado e estão discutindo a regulamentação disso. Eu fiz esse rodeio todo, primeiro para deixar muito claro aqui o posicionamento social da Cardoso e Salles a respeito disso. A gente não vai dizer o que é ilegal, o que não é ilegal, né? A gente poderia entrar em debate de drogas também, que não é o caso, mas eu gostaria de me posicionar muito firmemente sobre o que nós entendemos do ponto de vista ético mesmo, sabe? Então, você que joga, ou você que nunca jogou, ou tá interessado, tá curioso, analisa se não há uma predisposição ao vício, né? Como que a dopamina age no teu cérebro. A gente vê gente muito grande, muito do ponto de vista do digital influencer, com milhões de seguidores estimulando as pessoas a jogarem. Eu mesmo já vi propagandas de criança fazendo propaganda para bet, com maços de dinheiro na mão. Então, essa responsabilidade ela é muito, muito séria, né? E a gente fica muito feliz de ver pessoas aqui da tua posição, da tua quantidade de seguidores que, enfim, tem essa visão, não especificamente na bet, né? Mas no que tu faz dos teus negócios, que tu sempre analisa do ponto de vista ético da tua pessoa, né? Sim. Era só para fazer esse scratch aí. Não sei se tu te sentes à vontade em falar o que tu pensas a respeito das bets, quer colocar o teu posicionamento ou não. Não, o que acontece não é ilegal. E eu acredito que hoje, né? E todas as pessoas, quando você trabalha com algo, você tem liberdade para decidir o que é lucrativo, o que vale a pena, o que te deixa dormir em paz à noite. A gente não limita isso somente para influenciador. Você vê grandes influenciadores fazendo esse tipo de propaganda? Sim. Mas você também vê grandes jogadores de futebol, você vê grandes apresentadores, grandes locutores sendo o rosto dessas empresas de aposta. Entende? Isso está impermeado em vários esportes e hoje praticamente eu acho que todos os times de futebol ostentam o nome de uma bet na camisa. E, enfim, não são só influenciadores, a gente tem apresentadores, jogadores de futebol, tem muita gente envolvida nisso. Mas ao meu ver, o que as pessoas tentam? Né? Vender a imagem de que elas conseguiram aquela RME, aquela viagem de jatinho, aquela mansão, porque elas jogam. Porque elas falam, nossa, olha, eu joguei R$100, voltou 15 mil. E a gente pega uma camada da população que olha e fala assim, nossa, que ganho fácil. Quanto tempo eu trabalharia para ter R$15 mil? E aí aquela ideia, aquela ilusão da facilidade faz com que as pessoas joguem aquilo. Que, gente, quem conhece jogo, cassino, etc., sabe que a casa nunca perde, né? A casa sempre ganha. Então, vai ter um ou outro jogador que vai ganhar? Com certeza. Mas a grande maioria vai perder. E aí, a pessoa que está fazendo propaganda daquilo, ela está ganhando dinheiro que não é ilícito. Eu não vou condenar nem julgar quem faz propaganda disso, mas eu, pessoalmente, eu não concordo. Eu recebo, enfim, oferta para trabalhar com isso todo dia. Eu já parei até de responder, porque antes eu era educada, hoje eu só excluo. Eu falo assim, não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha ideia. E a maioria tá grande, tá difundido, né? Tá normalizado, né? Mas ainda que todo mundo faça o errado não se torna certo. Entende? Trabalha com isso quem quiser, quem se sentir à vontade, mas, poxa, o meu público-alvo são mulheres, a maior parte aí já é mãe, entende? Eu vou ficar falando de jogo para uma pessoa que tem uma família, uma casa, e que por tua orientação pode entrar nesse mundo, né? E se eu falar, eu trabalho muito, né? Então, eu tenho um carro legal, eu acabei de reformar meu apartamento, eu faço uma ou outra viagem. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, eu queria ter esse estilo de vida, eu queria viajar também. Será que é com um jogo que ela consegue? Não, gente, é com muito trabalho. As pessoas podem pensar isso. As pessoas pensam aí isso. E é por isso que o influenciador ganha dinheiro falando disso. Porque a pessoa olha e fala assim, nossa, mas fulano só malha o dia inteiro. Como é que tem isso? Como é que comprou um negócio tão caro? É jogando? É por isso? É por aquilo? Entende? Então, esse é um condicionamento que eu não concordo, porque a gente vai, de fato, influenciar o rumo que a vida de uma família pode ter. Entende? Com uma decisão errada. Ah, mas poxa, fulano jogou R$10. Mas começa com 10. Passa para 30, para 50, quando vê 100, entende? É uma bola de neve, é algo muito escalonável. Então você tem que botar a mão na consciência e pensar, tá, pode ser rentável para mim? Sim, mas a custo de quê? E para quem?
né? Então eu falo que não são meus seguidores, são minhas amigas. Tem gente ali que fala comigo praticamente todo dia, que interage, que sabe da minha vida. Eu não vou falar de uma coisa que eu não faço, eu não jogo. Eu não concordo. Quer jogar, joga. Mas não vai ser por influência minha. Não vai ser com uma anuência, entende? Então eu vou muito por esse lado. Porque como eu te falei, credibilidade é tudo. Guardadas as devidas proporções, mas, por exemplo, é a mesma coisa que pegar um influenciador lá na Faria Lima, um cara que trabalha pra caramba, né? Tá lá trabalhando, analisando milhões de contratos, gerando renda pra caramba, aí pega de vez em quando que eu tô cansado, eu dou uma carreira aqui. Aí, beleza, aí o cara vai olhar assim, ele só faz isso tudo porque ele cheira pó. Ele não dorme mais porque ele tá no 220, né? Isso é complicado, né? E assim, não necessariamente um influenciador, leia-se, formador de opinião, é um digital influencer que tem um Instagram de coisas, assim. Ele pode ser um jogador de futebol, né? Ele pode ser uma pessoa de relevância pública. de relevância, pronto, você falou tudo, uma figura pública que tem uma certa voz, né? Enfim, um talento específico e um público, né? É que tá. A gente viveu isso, tu não és tão distante de mim aqui em geração, né? Mas a gente é de uma geração que viu uma geração mudar, né? Sim. Na minha época, o formador de opinião era o professor do colégio, o professor do cursinho ali e tal, ou era meu sonho, por exemplo. Tu lembra daquela novela da Cor do Pecado? Lembro. Tá, o meu sonho era ser neto do Afonso Lambertini, cara, irmão do Paco, né? Então, assim, essa era a minha imagem de ser bem sucedido, era que eu tinha acesso. Ou ir pra Copa Fox Kids, né? E hoje em dia não, o moleque vai pro YouTube, ele vai ver um monte de digital influencer, ele vai ver o cidadãozinho ali que divulga o Tigrinho, o Abete e tudo mais, e ver o cara num carrão, e meu amigo, se eu começar a jogar nessa parada aí... É isso aqui que eu quero. Eu vou comprar essa BMW, entendeu? Não é possível que isso seja ruim, porque se fosse ruim, ele já tava liso, né? Ele já tinha perdido, já tinha parado. Então, você que tá pensando em começar a jogar essas bets, eu vou torcer pra você perder. É isso aí. Porque se você perde, você não vai ter o reforço positivo do Skinner lá, né? Da caixa do Skinner. Você vai ver, meu irmão, eu perdi aqui, eu parei e tal. O problema é que o algoritmo bizarro lá, né? Que eles devem utilizar de alguma forma, não funciona assim. Então, ele te faz ganhar até o ponto de tu ter o reforço positivo. Se eu jogar mais, eu vou ganhar mais, até o momento que tu começa a perder em cascata. E aí começa, só que tu já estás o quê? Viciado. Esse é que é o problema. Então, muito bacana a gente falar nisso. Demos esse rodeio aqui, mas acho importante. E, inclusive, fui bem intencional em trazer uma pessoa da tua relevância hoje nas mídias sociais, público que tu acessa, e a gente alcançar o máximo de pessoas possível, porque a gente tá falando de uma questão de saúde pública. Sim. Esse é que é o ponto, sabe? Saúde pública mental. Falando nessa questão de saúde mental, tu lembras que eu comentei contigo que eu não uso mais filtro nem pra fazer story? Porque a gente cria hoje, com a internet, uma disfunção de imagem. Você sempre acha que a mulher ela já acordou escovada, com cabelo alinhado, a unha feita, sem olheira, cílios enormes, entende? E tu geras um padrão de comparação muito grande. Homens eu não sei se vão por aí, mas mulheres sim. Eu sou a pessoa que me comparo, que eu vejo e falo assim, nossa, mas fulana tá sempre tão bonita, olha como é que eu tô em casa com essa roupa velha, entende? Então, a responsabilidade do influenciador, ela começa até aí, na forma, muitas vezes, como a pessoa se enxerga. Então, a saúde mental, hoje em dia, a gente tem exageros de procedimentos estéticos, e eu não sou nem um pouco contra, faço todos os procedimentos estéticos possíveis, mas com naturalidade. Por quê? Porque eu quero que a imagem que você vê na internet e a imagem que você vê pessoalmente seja a mesma imagem. Show. Não adianta você estar na internet com uma foto, uma pele lisa, zero ruga, isso, aquilo, outro, e quando a pessoa estiver pessoalmente, nossa, mas será que é a fulana? Tá meio diferente, né? Então, porque você gera um padrão de comparação muito grande. A gente não tá consegue o perigo, a comparação, né? Por que eu não acordo assim, que nem a Gabi, eu não acordo assim? Aí a gente vê, por exemplo, olha, a atriz fulana passou no tapete vermelho, nossa, que pele incrível. Eu faço o mesmo laser que ela faz, por que a minha pele não fica desse jeito? Minha amiga, porque tem Photoshop. Todas essas atrizes têm contrato, elas só liberam imagem depois de passar por um tratamento. Entende? Então, a questão da responsabilidade, ela tá impermeada em todos os sentidos. Eu penso até nisso.
Por quê? Porque tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma grávida, tem uma jovem que ela vai olhar para uma foto e fala assim, nossa, eu não consigo ter a pele que ela tem. Amiga, consegue, porque aqui tá sem filtro, É. entende? Então eu falo, a pele real, ela tem poro, ela tem linha de expressão, nós Show. mulheres somos assim, a gente tem um pelinho aqui, outro ali, a gente se cuida, mas não dá para ser perfeita, É. né? A gente tem que aceitar a nossa imperfeição e ser bela com ela. Tem um distúrbio mental. Eu cheguei a fazer um pouquinho de psicologia antes de fazer direito, né? Legal. Eu só peguei a parte legal do curso, acho que depois ficava meio chato. Aí, brincadeira. Acontece. E existe um transtorno chamado vigorexia. Tu já ouviu falar? Não. Dá uma pesquisada que a pessoa começa a ter literalmente uma desfiguração no espelho. Ela é de uma forma no espelho, ela se enxerga de outra. Isso está sendo potencializado hoje com o advento cada vez mais intenso das redes sociais, das comparações e etc, E a né? gente está expondo cada vez mais. Você vê a foto, não é só do rosto, a gente faz isso com o corpo também. Nossa, olha fulana com aquela cintura, com aquele bumbum, não sei o quê. E quando você vê, não é assim. É. Então por que a gente não se aceita? Por que a gente coloca a régua da medida aqui em cima? Se a média normal tá aqui, se todo mundo fosse normal e se mostrasse como é, tava todo mundo bem. Show. Antes da gente passar para o próximo ponto, eu não posso deixar de falar de um assunto jurídico ainda relacionado à Beth. Tu já ouviste falar da cláusula da desgraça? Que quanto mais perder, mais ganha. Cara, existem cláusulas nesses contratos com esses influenciadores digitais que a remuneração deles é um percentual em cima daquilo que o usuário perde. Porque eles precisam gerar mais leads, eles precisam que mais pessoas joguem para mais Isso. pessoas perderem. Ou seja, qual é o conceito do jogo? A perda. Entendeu? Se E onde fosse o que- ganho, a casa não tava E cheia. onde que o fulanozinho ali que fazia malhação, que era o mal na época de malhação, ganha? Ele ganha na desgraça alheia, gente. Isso é muito Complicado. sério, né? Mas mudando aqui de bets para nossa área jurídica, no que diz respeito também ainda aos formadores de opinião e às comparações injustas, tem muito escritório, claro, aqui evidentemente a gente não vai citar nomes e etc e tal, que são colegas de profissão. Eu também não vou julgar ninguém, mas tem muito digital influencer jurídico aí que bota uma banca fazendo não sei o que no STF, andando por ali, o cara não tem um processo no PJF. Tem isso Então, aí, alguns A pessoa foi pro engordos, na né? praia. Isso gera, às vezes, comparações perigosas, né? Sim. Eu tô aqui há 10 anos ralando, não consigo, porque o cara já tem um carrão. Às vezes o cara alugou o carro pra fazer aquele vídeo ali. Tive um professor, eu fiz uma disciplina, né? Porque eu fiz direito no Cesupa, mas eu fiz uma disciplina direito falimentar na UFPA. Ah, tá formado pelo Cesupa? Sou formada pelo Cesupa. Pênis aí, também formei lá. Aí ele falou assim: olha, vocês têm que ter cuidado quando forem trabalhar com empresas e trabalhar com outros advogados dessa área. Por quê? A Porque gente tem pode saber muito. quem foi teu professor de falimentar? Não, eu não vou citar nome de ninguém. Não pode? Pode, fica tranquilo. Aí ele falou assim: tem muita gente, inclusive advogada, que tá por aí andando de Mercedes, mas só arrota ovo. Isso ficou na minha cabeça, né? Por quê? Porque a gente gera um padrão de comparação na nossa profissão também. A gente tem o nosso código de ética que o advogado ele tem que andar com roupas condizentes com a dignidade da profissão. Então a gente pega assim, tem que estar com um terno bonito, um salto alto, uma maquiagem sempre impecável, mas nem sempre essa é a realidade do recém-formado. Eu andava de Quase ônibus. nunca, né? Como é que eu ia sair da minha casa de terno, saltão, maquiada? Gente, até eu chegar lá no fórum já derreteu tudo. Porque antes era tudo presencial, né? Então, quando você vê o advogado que tá andando numa Mercedes, que tá postando que tá passeando de lancha, Que que leva tá isso isso pro mundo aquilo, do Instagram. você acha que ele tá no auge do sucesso, né? Mas aí a gente pega o ensinamento de casa. Minha mãe sempre fala assim, eu prefiro ter do que parecer, né? A minha mãe passou por uma situação... O que acontece? A minha mãe, ela é morena, né? E sempre gostou de andar com umas roupas mais simples. Ela tem problema de osteoporose, não pode andar de salto alto. A gente vem de uma origem mais humilde, Uhum. né? Então, ela fala que muitas vezes, depois que ela começou a ganhar dinheiro, né? Ela tendo condição de comprar determinado bem, ela entrava na loja e ninguém atendia. E, sabe? Aí ela fala assim, pô, aí vão atender a fulana que tá toda engomadinha, às vezes ela vai lá só pra saber o preço, só pra enrolar a vendedora. Aí eu já cheguei falando que eu queria aquilo, ninguém me atende porque julga pela aparência. Então isso foi um ensinamento que eu tive na base. Eu falei assim, eu nunca vou julgar ninguém pela capa, eu vou sempre falar com todo mundo, vou atender todo mundo e eu não vou me ligar nisso. Tanto é que, você tem um super escritório num prédio espelhado aqui em Belém? Não, eu tenho um escritório
no interior, que é a sala e o banheiro. E ainda assim, eu tô melhor do que muita gente que tem escritóriozão aqui em Belém. Eu Show. preciso mostrar, eu preciso falar isso, não. Eu preciso ser competente, É isso trabalhar, captar os meus clientes, conseguir vencer as minhas ações e tentar ganhar o meu dinheiro honestamente. Legal. O Paulo do Marcelino fez uma analogia parecida. Ele já, de fato, é advogado aposentado, né? Ele parou de advogado, né, para seguir sua carreira jurídica, né? Empresarial. Perdão, empresarial. E ele tocou no ponto interessante que é real. Eu cansei, sabe, de ter que seguir essa esquinha advogado, de ter que ter um carro financiado, porque tem que ter carrão, tá? E assim, eu tenho que estar com um terno caro quando eu for falar com o juiz ou com o desembargador, Senão não me recebe. senão não me recebe. Então eu cansei desse mundo fake, né? E eu queria muito poder dizer pra ele que eu tô cansado também, mas eu sou advogado, eu sei A que isso gente existe. precisa. Então não vou ser hipócrita, mas assim, é real, não é? Mas eu acredito que desde que você não tire o coração do lugar, né? O seu propósito, que é de fato resolver a vida das pessoas, muito antes de ganhar dinheiro e tudo, pode ser que seja Você tudo tá lidando bem. literalmente com a vida Exato. daquela Agora o pessoa. cara vai priorizar gastar um dinheiro com um terno caro ali e tal, que o cara não sabe nem como vai pagar, a priorizar comprar um computador melhor para fazer enfim, um trabalho com melhor, com mais excelência, né? Então isso é questão de valores e princípios, né? Eu acho que começa por aí. Sim. E Gabi, muito bacana o papo, tá? Eu vou aqui nos apontamentos finais. Primeiramente, muito bacana a tua história, né? Eu adoro também quando eu acerto no convidado que a gente traz aqui, que são pessoas que comungam desses princípios que nós acreditamos também. A tua história de vida é bem legal. E eu só preciso fazer alguns apontamentos jurídicos aqui, um bate-papo contigo jurídico aqui também, de advogado para advogado, que eu quero prestigiar a nossa primeira convidada jurista também, empresária, mas vai ser bem tranquilo. Dentro da tua área aqui de digital influencer, né? Eu separei alguns pontos aqui que eu tenho certeza que tu observas, né? Hoje, a tua área, ela é fiscalizada, digamos assim, pelo CONAR, né? Existe, eu nem sabia disso, eu descobri do CONAR quando eu fui acompanhar os depoimentos da CPI lá das BET, né? Que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, pá! E claro, tem o CDC também, porque tem as propagandas pagas, né? Sim. E até pra gente, pro nosso público entender, digitais influencers que vão ver esse vídeo tão somente porque a Gabi tá aqui, influencer, e até fica uma orientação jurídica dos advogados aqui, né? As propagandas pagas, elas precisam ser ditas, né? Que são pagas, Sim. a publicidade, ela tem que ser clara Tem e que ser transparente, sinalizada. né? Como é que é isso na prática? Traz pra gente aqui um pouquinho. A gente sinaliza numa hashtag, a gente sinaliza numa fala do vídeo, ou então você coloca algo escrito na imagem, né? As empresas nacionais são as que mais se preocupam com isso, porque elas têm uma fiscalização em cima delas, né? Mas a gente vê que nem todo mundo faz isso. Inclusive, por exemplo, quando eu tenho vídeos que não são parceria paga, que são vídeos meus, caseiros, mostrando um produto, isso, aquilo, outro, por mais que o meu intuito seja mostrar aquele produto para lá na frente eu vender, como é um vídeo caseiro, eu não sinalizo. Porque explicitamente eu não estou fazendo uma propaganda, eu estou mostrando uma utilização, eu estou mostrando algo que eu tenho, estou falando de um site que eu comprei. Legal. Entende? Então a gente tem os que são explícitas a necessidade de sinalização e outros que a gente não precisa. Pode ser, entre aspas, uma propaganda velada. Show. Mas aí a gente vai também muito do nicho daquele influenciador. Ninguém que veja um vídeo meu vai achar que eu não estou fazendo uma publicidade daquilo, porque eu vendo aquilo. Pronto. Né? Eu não tenho um perfil de lifestyle que eu falo do meu dia a dia. Eu falo sempre de vendas, de algo que eu comprei, onde você pode conseguir, de cupons. Então, quando eu tô lá falando que estou lhe dando um cupom, a pessoa sabe que aquilo é uma publicidade. Show. Que eu tô vendendo aquilo. Acho que é interessante isso ser passado para quem tá começando, né? Que não sabe, às vezes, como é que vai... Pode ter penalização. Pode ter penalização. Eu vi que, inclusive, o Poder Judiciário já está tratando com algumas demandas a esse respeito. Por exemplo, eu vi algumas decisões que omitir a natureza publicitária, de forma literal, como a gente está falando aqui, pode gerar ser configurada uma publicidade, uma propaganda enganosa. Quando é propaganda paga,
E aí isso é bem delicado. Então vocês, meninas, meninos e tal, empresas que de alguma forma querem seguir nessa área de digital influencer, tem um talento igual aqui da Gabi, e vê isso como oportunidade de negócio, é importante entender que não é terra sem lei. Não, Tem o tem marco que ter civil uma da assessoria internet, jurídica, tem que ter assessoria contábil, preventiva, para depois não ter que trabalhar defender. com contrato. E isso, a gente vai já falar nisso. Tem o Conar, que eu não sei, pra mim, Conar é aquele filme do... O Conan. Não, além do Conan, tinha um que era Conar, que era daquele cara que tá falido, sempre esqueço o nome dele que fazia o Senhor das Armas. O Nicolas Cage, cara, Conar. Então, o Conar, cara, ele regulamenta o próprio CDC, né? O artigo 6º fala da questão do dever de transparência, né? Para com o consumidor. Então, isso é muito importante. Nós também, com a nossa responsabilidade jurídica, precisamos alertar o nosso público a respeito disso. E, Gabi, tu fazes parcerias, né? Sim. E parceria de uma advogada, a não ser que seja caso de Ferreiro Espeto de Pau, que não é o caso aqui, mas advogado, quando vai fazer parceria, tem cheiro de quê? Contrato. Muito bem, mano. Tu falou bem. Contrato. Tem que Tá? ter contrato. Eu te confesso que é uma área que me interessa muito, porque eu também sou empresário, tá? Além de advogado, eu vendo marisco, cara. Olha só, nada a ver, mano. Nada Eu acho a que a ver. gente podia conversar em uma parceria de camarão. Olha aí, ó. Cara, eu tenho uma lojinha. Depois eu vou falar contigo. Permuta, aí eu fazer um contratinho para ti, tu faz só uma aparição na minha loja ali. A gente fala, olha, manda, se for gostoso mesmo, tiver fresquinho, Show, tudo show. certo. Show. Depois eu te mostro umas lagostas que chegaram lá novinhas. Cara, então assim, o contrato, a relação contratual, né? Ela é fundamental em todos os negócios. E a gente tá falando de um negócio extremamente promissor, que é marco dessa geração, que são os e-commerces, são os digital influencers, etc. Não tem mais a Marisa do SBT, que era a nossa geração ali. Né? O meu sonho era rodar a roleta e ganhar um PlayStation, né? Eu sei, eu Não também. tem mais isso aí, viu? Pokémon, então, mas aqui a parada já é real, né? Não é mais brincadeira. Eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Então, fala um pouco pra galera que tá começando, ou até mesmo quem não tá começando, não tem um cuidado, quais são os cuidados básicos que tu faz, que tu tens quando tu vai fazer teus contratos com os parceiros lá? Gente, estipular que nós somos um contrato de meio, uma prestação de serviço meio. A gente não consegue ter uma obrigação fim. Por quê? Eu tenho números, né? Eu tenho seguidores que são orgânicos, eu tenho uma média de entrega, mas é uma internet. Né? Eu dependo de um algoritmo, eu dependo de um dia que não vai cair o WhatsApp, de um dia que não vai ter atualização no Instagram. Então pode ser que naquele dia, infelizmente, o conteúdo flop. Ou que a gente aposte e ache que vai ser um conteúdo bem legal, mas o público não reagiu bem, não gostou do tema, não gostou da empresa, não gerou interesse. Isso pode acontecer. Então, primordial você ter um contrato que estabeleça aqui. Você vai manter um padrão de qualidade, você vai falar dos itens, do briefing que o cliente mandou, do que não pode faltar de informação naquele vídeo, naquele conteúdo, mas que você não tem como garantir que vai gerar X seguidores de volta, que vai gerar X reais em venda, porque não tem como garantir isso. Tudo depende. A gente consegue entregar. Por exemplo, você paga para fazer uma propaganda na televisão, você tem uma ideia de quantas pessoas, em média, vão assistir. Mas a televisão não te garante que você vai vender aquilo, entende? E quando eu comecei, o que eu percebi é que as pessoas achavam que chamar um influenciador ia imediatamente fazer bombar o teu negócio e que tu ias vender todo aquele estoque. Às vezes tu até consegue, mas não é na primeira ida, entende? Até porque as pessoas olham assim, olha, a fulana foi lá, deve ser legal. Aí quando é 10 dias depois, olha, a fulana foi lá de novo, comeu um negócio interessante. Aí quando 10 dias depois, assim, eu quero essa sobremesa. Entende? Então, às vezes, é uma construção do desejo, uma construção da credibilidade, sabe? Então, depende muito. O contrato não pode deixar de ter isso. Porque, às vezes, as empresas, elas exigem. Como se a gente tivesse um condão de mágico. Uma varinha mágica ali. De falar assim, não, tá aqui, ó. Me contrata que agora vai dar certo. Show. É isso aí mesmo. E até fazer um esclarecimento pro público aqui. Aula de Direito Civil, começo da faculdade, né? A diferença da obrigação de meio para obrigação de resultado. Sim. Dá para fazer uma analogia até com a nossa profissão, por exemplo. O advogado não pode chegar a causa ganha. Aqui comigo é certeza do sucesso garantida. Infração do Código de Ética. A minha obrigação contratual é agir... Ela é meio, ela é a prestação, né, de serviço. Isso, agir com empenho, com ética, com dedicação e tal. E fazer tudo que tiver ao meu alcance para alcançar aquele resultado que o cliente espera. Né? Então, assim, eu não estou garantindo o resultado que tu queres porque tem interpéries outras coisas, no teu caso, o mercado, a concorrência, que pode fazer com que isso não chegue aonde o cliente espera. É diferente da obrigação de resultado. É aquele exemplo clássico de prova também, né? O cara vai no cirurgião plástico.
ele quer ficar com o nariz igual ao do Tom Cruise, né? Ele vai ter que estar com o nariz. Engraçado que hoje eu trabalho no meu dia a dia com duas obrigações distintas. Eu tenho a minha obrigação de meio de advogado e tenho a obrigação de vender um camarão lá. O camarão tem que ser aquele camarão ali. Tem que ser aquele, tem que estar, né? Naquele tamanho, naquela Exato, procedência, no aquela forma de peso. congelamento, então. Exatamente. Então, são isso pra galera entender que talvez tenha ficado um pouco juridiquês. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso antes de fazer direito, né? O que é obrigação de meio, o que é obrigação de resultado. Então, o que a Gabi está falando é uma premissa fundamental nos contratos de prestação de serviço, que é você deixar claro para o cliente qual é a tua obrigação, Sim. até onde vai o teu limite e onde começa o limite do imprevisível, né? Então, isso aí é fundamental. Eu, inclusive, destaquei alguns pontos aqui, Gabi, de alguns contratos que... algumas obrigações contratuais que eu acho que casam bem nas atividades de vocês. Por exemplo, é interessante colocar as entregas, por exemplo, o número de posts, de stories. Isso dá para tu quantificar, né? Sim. Para estabelecer exatamente qual é o teu limite. Que nem a consultoria jurídica, né? Doutor, isso é uma dúvida, não sei o que e tal, PPP, não. Você pode tirar essa dúvida comigo até 5 meia-noite, vezes, domingo, porra, meia-noite. mesmo horário comercial. Depois dos gols do Fantástico, o cara tá te ligando para tirar. Não, tem um horário comercial. Acontece, mas no direito isso acontece o tempo todo. Eu tenho cliente que me liga assim, domingo, 3 da tarde, eu tô no bom da minha soneca, eu falo assim, Caramba. oi, seu fulano, boa tarde. Oi, doutora, não é que eu terminei de almoçar agora? Eu queria saber como é que tá meu processo. Eu falo assim, então o senhor terminou de almoçar agora? Eu também, seu fulano. Olha, só pode me ligar segunda-feira, 8 horas, que eu vou estar no escritório, eu vou ter que abrir o PJE, porque de cabeça eu não tenho como saber, só me desculpa. Mas como eu trabalho muito com pessoas do interior e pessoas de mais idade, Sim. eu tenho todo um tato. Essa empatia né? também, né? Tem que ter. Claro, claro. Né? Todo mundo é ser humano Exato, e, enfim, nem todo exato. mundo tem a mesma realidade. Então eu ainda atendo e tal. Você só pode me ligar segunda-feira. Ele, até, doutora, bom final de semana. O senhor também. Mas é isso aí. Mas hoje em dia, enfim, existe uma ferramenta jurídica, né, que pode delimitar essas obrigações ali, né? Ou se quiser atender, tu sabe que vai ter um taxímetro rodando aqui, né? Dá pra botar isso aí também. Gostaria. A depender do cliente. Outra questão que é interessante pro teu métier é a questão da exclusividade, né? Alguns contratos são assim. Pronto, tu não pode fazer concorrência ali pro... Só que, ó, a gente tem... Aí a gente vai entrar numa questão de... opinião pessoal, né? Porque eu já ofereço a exclusividade no meu contrato. Legal. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu uso óculos, né? E se eu tiver falando que eu faço meu óculos em determinado lugar, como é que eu vou falar pra você e nessa ótica, e nessa ótica, e nessa ótica? Entende? Qual que é a melhor ótica? Porque todas as óticas que ela vai é a melhor ótica, né? Verdade. Vê como é lógico, né? Pois é, eu penso muito assim, porque o que acontece? Eu frequentava uma ótica antes de eu ser influenciadora, e aí... Não, antes não. Só que eu ainda não fazia contrato, né? Tá. Então eu já fazia lá, eu já conhecia o produto, eu já gostava da forma de trabalho, da forma do atendimento, da qualidade, né? E aí quando o meu Instagram começou a crescer, a dona me procurou e falou assim, tu não queres fazer uma parceria? Eu falei assim, rapaz, eu quero. Eu já gosto daqui, eu já confio no lugar, entende? Aí, quando eu fui fazer o contrato, eu falei assim, ó, eu trabalho com exclusividade, assim, assado. Ela, não, perfeito, era o que eu tava procurando. Justamente porque, se tu me veres com o meu óculos, todos os meus óculos de grau, eles são do mesmo lugar, que é a Ótica Castro. Entende? Por quê? Porque eu já conheço e são eles que cuidam da minha saúde visual. Fica muito estranho eu falar da Ótica Castro, da Ótica Fulana, da Ótica Fulana, da Ótica Ciclana, sendo que eu só tenho óculos de um lugar. Sim. Aí tu tens uma exclusividade com a Ótica Castro. Eu tenho exclusividade com praticamente 90% dos meus clientes. Eu só não faço exclusividade com roupa, porque roupa, de fato, a gente compra roupa em vários lugares. Né? Roupas e sapatos. Agora, coisas maiores, coisas mais sérias, eu faço sempre no mesmo lugar. Que legal. Por quê? Porque são lugares que eu frequento, são produtos que eu realmente uso. Isso é fiel à tua realidade, né? Como se fosse tu abrindo teu armário, falando da tua vida, só que com relações contratuais em volta, né? Sim. Eu acho que esse é o segredo de como tá caminhando bem, assim, os teus negócios nesse sentido. Tu trata nos teus contratos a respeito do direito de uso de imagem também? Tu tem essa preocupação? Olha, a minha imagem Alguns, aqui... sim. Porque o que acontece? No meu contrato vai que eu vou veicular a mídia. Então, eu fico no controle da duração daquela propaganda, né? Quando eu fecho um contrato, que a empresa fala assim, olha, eu quero o vídeo, porque eu vou fazer um tráfego pago, aí já não tem relação com o meu Instagram. É como se fosse um trabalho de modelagem. Aí já é outro contrato. Perfeito. Tá ok, mas você vai veicular isso por quanto tempo? Né? Você vai usar isso em quais plataformas? Porque aí é o meu rosto falando daquilo
vai ficar em caráter perpétuo? Isso é importante. Entende? Então, o influenciador ele tem que levar isso em consideração, porque, por exemplo, olha, língua não tem osso, né? Vai que daqui a 5 meses deu a louca na Gabriela, ela quer falar de Beth. Aí olha aí a minha imagem falando assim, diga não às Beth, entendeu? Ou então eu começo a abrir e fazer contratos sem exclusividade, isso, aquilo, outro, né? Ou então eu fiz propaganda de algo que lá na frente, poxa, eu não gosto mais, eu tive um problema com essa marca, eu não quero mais me atrelar a ela. Então eu tenho que ter um controle de por quanto tempo vão poder usar aquilo. Depois eu quero a exclusão do conteúdo, entende? A internet não é terra sem lei. É isso aí, sensacional. As Gabi Lovers que estão vindo aqui, que são as futuras As minhas discípulas. de cat. Como é que chama? Gabi Cat? De Cat. Ah, fica de dica, né? Já de Cat, sensacional. As de Cats, vejam isso. Vocês carregam, a imagem de vocês é um direito protegido. Sim. Né? É um direito protegido que pode ser mal utilizado ou bem utilizado. E o direito tem ferramentas específicas para proteger essa imagem de vocês por um período de tempo, ou por quanto tempo, ou, enfim, por quanto tempo vocês entenderem que é necessário, ser utilizado em locais corretos, pelas pessoas corretas, nos propósitos corretos, que a gente também nem vai entrar em mérito de deepfake, nem que existe, mas que já é uma questão muito descarada e legal, mas falando aqui daquele conteúdo que foi produzido mesmo. Por exemplo, pegar um corte do nosso podcast aqui, e se um belo dia tudo resolve ser do Tigrinho lá, utilizar, ou até mesmo utilizar no Tigrinho para te prejudicar, te pedir uma multa lá com o Tigrinho, ó, pode multar o contrato dela que ela fala mal aqui de vocês. Né? E o cara não diz como foi isso, cuidado. Né? Isso é importante e bate bem com o nosso foco principal aqui do escritório, que é a advocacia preventiva. Porque prevenir sempre é melhor que remediar. Ótica de líder, né? Brincadeira. Farma líder, né? Olha, a gente pode falar depois com pessoas públicas. Eu tava vendo uma entrevista do seu Oscar, do Grupo Líder, Tu fala bem, porque eu trabalho pra eles, tá? Olha aí, show. Mas eu já tinha visto isso, por isso que eu tô falando. É brincadeira. É o supermercado que eu frequento, então. Cara, Gabi, eu vi uma entrevista dele, ele foi tão brilhante e ao mesmo tempo orgânico, que é o jeito dele. Acho que é maravilhoso. Tradicional, né, de uma pessoa idosa, em fazer propaganda da Farma Líder, que eu achei genial. Ele tava dando uma entrevista... E ele é do interior, tá? Ele é de Garapé-Mirim, a história toda lá, muito bacana. Família toda. Show. Ele chegou lá no argumento do Mauro Bona, né? E o Mauro Bona fez uma entrevista por videoconferência com ele, porque ele tava em São Paulo. Parece que ele fica em São Paulo, Belém. E àquela altura ele tava fazendo algum tratamento de saúde lá em São Paulo e tal, enfim, fazendo check-up, aquela coisa toda. E aí ele é bem formal, né? Ele fala, né? Aí o Mauro Bona perguntou lá, e aí, seu Oscar, como é que tá em São Paulo? Foi fazer o que aí? Ele, pois é, Mauro Bona, eu tô aqui, faço meus check-ups regulares e tal. Tem alguns remédios que eu tomo que são raros, são caros e tudo, para me manter com a minha vitalidade e tudo mais. E alguns que eu nem tô encontrando mais aqui em São Paulo. Acho que vou ter que procurar na Farma Líder, né? Maravilhoso, a Farma Líder tem. Sensacional. O cara tava no alto escalão lá da medicina do Brasil. Não, só tem na Farma Líder esse remédio. Então, aí, dependendo do que for, também só tem. Aí ele falou o nome do remédio, provavelmente tinha na Farma Líder, né? Então é muito bom, cara. Gabi, quando a gente fala de formalização de negócios, né, a gente também fala de empresa, né? E a gente fala de formalização das empresas, a institucionalização ali, aquela questão de você regularizar a sua equipe. Toda empresa, pelo menos deveria, né? Tem um faturamento, né? Tem as suas despesas, tem os custos, tem a margem de lucro e etc. Então, e junto disso tem as obrigações tributárias, né? Dar a César o que é de César, né? O imposto, ele é legal. Então, me diz uma coisa, hoje na tua empresa, tu já tens direitinho toda uma regulamentação contratual de contrato social? Tu é sozinha hoje ou tu tem sócio? Sou meio. Sozinha, tu já tributa? Ela é 100% regulada a tua empresa hoje? Emissão de nota fiscal para os meus contratos, tudo regulado, tudo certo. Pessoal que pensa que é só ganhar, a gente paga imposto também, tá? A internet não é terra sem lei. Sim. Para disso aqui não foi aparecendo depoimento, me senti um fiscal da Receita aqui. Tu tá pagando imposto? Tô pagando, eu juro! É esse o objetivo. É só para deixar claro pro pessoal aqui que assim como uma empresa que vende banana, a empresa que está gerando uma figura pública, que está tendo conteúdo digital, um KNAI específico para aquilo ali, está registrado na JUSEPA, tem um CNPJ e, consequentemente, obrigações tributárias, tá? Sim. Então, se tiver um estabelecimento, vai ter que estar
contribuindo ali com a prefeitura, com os impostos municipais, um serviço que é prestado, de repente um produto que é ofertado, enfim, existem impostos municipais, estaduais, federais que envolve todo aquele organograma empresarial. E os trabalhistas também, se for o caso, né? Ou prestadores de serviço e etc. Então, o grande mote desse ponto é deixar claro pro pessoal que está assistindo a gente aqui que é fundamental até do âmbito preventivo, né, jurídico, que se você está faturando, você está tendo uma certa relevância no mercado, você está fazendo contratos. Tu falaste um ponto que é sensacional, que algumas empresas grandes vão querer fazer contratos com o CNPJ, porque eles sabem que eles podem correr o risco, ainda que remoto, de um dia a Gabi ir pro Tigrinho e querer reconhecer uma relação trabalhista ali com aquela empresa. Não, né? o contrato, quando as maiores empresas exigem, uma das cláusulas que eles pedem para colocar é que não há relação empregatícia. Pronto. Né? A gente tem uma remuneração pontual, ainda que eu preste serviço mensalmente. Eu não sou funcionária deles. Eu presto um serviço, eu trabalho com eles. Né? Empresa com empresa, business to business. Exatamente. Show, eu acho que é. Então resguarda os dois lados. Gabi, tu é um case. Tu é um case aqui legal de responsabilidade social, de responsabilidade empresarial, de formalização também. Por isso que a gente chamou aqui, não só por isso, mas também, claro, por ver a tua história, que ela com certeza já deve inspirar as tuas seguidoras. E agora vendo isso aqui um pouquinho, vão inspirar mais, conhecendo um pouco da tua história, né? Indo pros finalmente aqui, ou pros tristemente, porque o papo tá muito bom, né, e tudo. Se tu puderes deixar aqui uns comentários finais, assim, para quem vai assistir esse programa daqui, sei lá, vamos fazer uma escadinha. Daqui a 5 anos, onde tu espera que a Gabi, CNPJ, com todo esse núcleo aí que tu carregas hoje, tô falando de digital influencer, tá? Vai estar daqui a 5 anos, onde tu queres estar? Do fundo do coração, eu espero poder prestar consultoria. Show. Porque o que acontece? Eu percebo nas empresas uma grande carência na questão da análise do feedback. A gente precisa prestar atenção no encantamento do cliente. Pós-venda, né? O pós-venda, ele é essencial, porque na hora de te vender um produto, uma bolsa, um carro, um serviço, aqui, ó, depois que tu compras, eu percebo que tem muita gente que larga a tua mão. É por isso que para mim é muito importante usar o produto e o serviço, entende? E eu queria muito poder trabalhar com isso. Eu estou estudando, eu estou fazendo MBA, né? Para eu poder, encantamento do cliente, para eu poder prestar esse serviço, entende? Legal. Porque é uma carência muito grande. As pessoas precisam de um pós-venda com a mesma qualidade da venda. O cliente merece isso. Esse né? feedback, é a né? gente que faz a roda da economia girar. Não adianta você vender uma vez, você tem que fidelizar. Você vende a segunda, vende a terceira, vende pro amigo, vende pro parente, entende? E assim você vai expandindo de uma forma orgânica. Por quê? Porque a empresa tem uma boa reputação. Só faltou falar no final, farmácia líder, né? Grupo líder, a gente que gira a economia, a roda da economia. Sensacional. Agora indo pra lápide, triste, fúnebre. A Gabi acabou a vida dela. E o que tu poderia dizer, assim, que tu gostaria de dizer, eu contribuí com a sociedade porque eu fiz isso. Não necessariamente aquilo que tu já fez, mas o que tu quer dizer no teu, como é que chama? No teu discurso fúnebre. Esteja constando na tua lápide. Eu gostaria de dizer que eu democratizei o poder de compra. Porque o que acontece? Fortíssimo isso. Fortíssimo. Às vezes você quer ter acesso a um produto que no preço cheio você não conseguiria, ou que você olha uma loja e fala assim, nossa, eu nem vou entrar lá porque eu não sei quanto custa. Eu tenho medo de como vão me tratar. Fortíssimo. Mas eu levo a informação. Tá aqui, ó, quanto custa. Tá aqui como você pode comprar. Olha, tá tendo uma promoção, vamos realizar aquele sonho? Sensacional. Porque não é só uma questão de vender. Não é vender um air fry. Não é vender um ar-condicionado. Às vezes é o sonho da pessoa ter aquela central inverter e dormir bem com a família dela. E ela não ia conseguir pagar o preço cheio. Show. Entende? Então, eu acho que é o que eu colocaria. Vamos vir para deputado na próxima vez. Gabi. Show. Olha aí. Antes da gente ir para as perguntas, só fazer um comentário. Eu vou falar bem brevinho do concorrente, tá? Do concorrente de supermercado ali. Ai. Como eu te falei que eu venho desse universo do camarão, dos mariscos e tal, que é algo muito
tradicionalmente colocada como uma proteína cara, que quase ninguém tem acesso e tudo mais. Tem uma A rede de gente no Marajó supermercado, come todo dia. tem uma rede de supermercado aqui, de um grupo bem grande, na verdade, que democratizou. Eu lembrei disso quando falaste, eu democratizei o preço, não sei o que, do produto e tal. E democratizou o consumo de camarão. Então, ele entendeu que você adquiriu o camarão, tá? De produtores de camarão nas fazendas e tal, que tem muito no Nordeste ali. Ele consegue vender um preço menor, tá? E para vender também no público dele, no restaurante, no supermercado dele, a um preço também menor. E com isso, ele democratizou o consumo de camarão aqui na região norte. Entendeu? Ele viu que aqui era a base da culinária paraense, o camarão rosa para comer com açaí e tal. Só que quando tá fora da safra é muito caro. O que ele fez? Ele pegava das fazendas, ele apresenta o produto numa caixa d'água na rede de supermercado dele, o cara vai lá, pesa a granada, que parece numa feira e comprando proteína nobre. Então isso me lembrou. E uma vez, vendo a entrevista dele, ele falou isso, que eu posso contar sobre isso quando eu não estiver mais aqui, que eu democratizei o consumo de camarão, mostrei que sim, é possível um público C, D e tal consumir uma proteína que é conhecida como uma proteína de gente rica, né? E eu vou guardar isso pra minha vida. Aí me lembrou esse case aí da Gabi falando sobre o consumo variado de produtos e de coisas que as pessoas olham, eu nunca vou conseguir comprar isso, nunca vou conseguir andar com uma bolsa dessa, fazer uma viagem daquela, etc. No próximo programa a gente vai falar sobre a Coreia, tá? Não vai dar tempo de deixar vir Coreia, lá. Japão, a gente vai conversar horrores. Eu quero falar desde o voo até solo pimenta, cara, sei que lá é tudo apimentado. Eu só não sou fã dos K-pops lá, né? Eu não sou muito minha praia e tal. Agora os doramas eu sucumbi. Não é aquele que o cara sai de paraquedas e cai na Coreia do Norte, mano, ou é o contrário? Pousando no amor. Pousando no amor, cara. Eu gostei da ideia, mas enfim. Vamos às perguntas, né? Laércio, quais as particularidades... Olha, sempre pergunta difícil e retórica. Laércio, quais as particularidades jurídicas do ponto de vista empresarial para o empreendedor que trabalha com marketing digital? Vou ler de novo, que eu não entendi. Laércio, quais as particularidades jurídicas do ponto de vista empresarial para um empreendedor que trabalha com marketing digital? Tá. Foi o que a gente falou ainda há pouco no penúltimo bloco aqui de conversas com a Gabi. Básico. É como tu vai vender o teu... Me corrija se eu estiver errado. Pode me cortar. Como tu vai abordar o teu cliente no pré-venda e tu deixar claro para ele qual é o teu limite e a tua responsabilidade. Sim. A gente vai entrar na questão da obrigação de meio de resultado. Então não é dizer para ele, cara, o teu negócio vai bombar na minha mão. A partir do momento que tu contratar o meu serviço e tudo mais, eu vou vender a rodo a tua empresa. E tu não explica pro cara que existem fatores externos, como o mercado, como a concorrência, como diversas outras coisas ali, que podem não dar, pelo menos a curto prazo ou a médio prazo, o resultado que o cliente espera. Então, o primeiro ponto, que é humano, mas também jurídico, é a transparência no que tu tá vendendo, tá? O segundo ponto, vamos tentar fazer um tripé. Falaste do pós-venda, vou já ir com o terceiro pé aqui. O segundo pé aqui, na minha humilde opinião, sincera opinião jurídica, é você estabelecer relações contratuais. Relações contratuais que vão contemplar desde o básico, que é a remuneração, até a não existência de vínculo empregatício, como também o tempo que vão utilizar a tua imagem, onde eles podem utilizar a tua imagem, a quantidade de rios ou coisas que tu pode fazer. É um mercado hoje absolutamente palpável, o produto que está sendo ofertado ali. Outra questão também que é fundamental, estar antenado com o Código de Defesa do Consumidor para falar claramente o que é uma publicidade paga. Dá uma analisada com o teu advogado um pouco de LGPD para não falar mal dos outros sem poder e dar informação privilegiada. As questões também de não concorrência ou de concorrência são fundamentais. Nesses contratos que a Gabi trabalha, não sei se em alguns momentos já precisaste falar isso, mas cai muito bem o NDA, né? Para quem não sabe, a cláusula de confidencialidade, que a gente usa muito no direito societário, no direito empresarial. Ou seja, eu, enquanto digital influencer, sou proibido de levar para fora, tá, informações que eu estou obtendo daquela empresa, do negócio dela e tal, sem autorização da empresa. Que isso eu vou dar munição para concorrência, ou posso dar algum tipo de outras informações que não dizem a meu respeito, né? Então, o contrato prevê tudo isso e diversas outras questões que dão para ser colocadas no contrato. E o último tripé, fica atento no pós-venda, né? E o pós-venda, ele tem cheirinho de aditivo contratual. Né? Porque se tu fizeste um bom serviço, se tu atendeu bem aquele cliente, ele vai querer renovar contigo. Aí ele vai te indicar para outros, né? Eu tenho muito cliente que veio assim. O dono de uma empresa estava numa roda de amigos, porque empreendedor todo mundo se conhece.
né? Tava no lá, porque eu vi que tu fizeste um vídeo com a fulana legal, entregou bem, o retorno foi bom, a qualidade do vídeo, isso e aquilo, não sei o quê. Show. Aí acaba que a pessoa entra em contato. Show. E, Né? inclusive, em breve, anunciarei Gabi Dicas na Paraíso dos Pescados, que é minha... Vou te presentear, já Primeiro eu anuncio. quero provar esse camarão, tá? Prefere com casca, sem casca, com cabelo? Sem casca. Sem casca, sem nada, tá? Já Sem casca, vai limpinho. deixar teu Só pra endereço fazer aqui, meu depois eu risoto. vou mandar lá. Show. Tá respondido o caçulinha? Lombardi, né? Joga sempre a bola pra ela também, mano. Gabi, vai lá, Gabi. Quer que eu Aproveita? leia pra ti? Tá. Tá. Vamos lá, Gabi, você sentiu em algum momento que precisou adaptar sua personalidade ou assumir algum tipo de persona para se posicionar como influenciadora digital, e especialmente conciliando essa imagem com a atuação na advocacia? Olha, bipolar, esquizofrênica, Não é né? isso, Ó, rapaz. Não, eu tô medicada, eu venci Dupla o burnout. personalidade, né? Não, olha, brincadeiras à parte, a gente fala de adaptação de personalidade, mas aqui não é de assumir um personagem e ser uma pessoa diferente. Fake, não, né? aquilo Não é que isso. você vê no meu Instagram é quem eu sou. O que acontece? Quando eu tô gravando algo, eu penso assim, eu tenho que ir com uma roupa, eu já tenho isso da advocacia, né? Uma vestimenta condizente com a dignidade da profissão. Então eu não vou vestida de qualquer jeito, eu não vou falar palavrão, eu tenho que estar bem apresentada. Então, assim, vamos dizer que a minha adaptação de personalidade, ela vai por aí, de controlar o meu linguajar, né? Sim. A gente fala muito égua, a gente tem vício de linguagem. Então, quando eu tô gente, isso aí é coreano, tá? Quando eu tô trabalhando, eu tento dar um controle nisso. Quando eu faço o meu roteiro, eu vejo se eu não tenho muitas palavras repetidas, Show. enfim, a gente faz um controle nisso aí. Mas eu não criei nenhum personagem, isso que vocês veem é quem eu sou, um super nerd, apaixonada por viagem, workaholic. Legal, show. Eu acho que isso que torna o teu negócio tão orgânico, né? Sim. E as pessoas conseguem ver como uma pessoa próxima, sem pedestal. É gente da gente. Aí eu respondo mesmo, às vezes quando eu ganho muita coisa, eu falo, gente, olha aqui, chegou, eu ganhei um dia desse 30 ingressos de cinema. Eu falei, rapaz, eu só vou usar 2, quem quer o resto? Aí o pessoal, eu falei, pode vir buscar, entendeu? Então, Fechou a sessão. foi. É uma questão, como eu te falei, começou com a minha intenção de criar vínculos de amizade, Bacana. né? Então continua assim. Que bacana. Por isso que quero ser teu cabo eleitoral nas próximas eleições. A gente pode começar por baixo. Síndica de prédio, o que tu acha? Não, Deus me livre, não tá valendo. O meu, então... Até a gente pensar em vereador e tal. Tem mais alguma aí, gente? Temos. Bora! Olha, a Gabi fez cursinho no Ideal, né? Pô, militar foi? Não, ideal na cursinho não. Tá, e pra eu ler também? Vamos lá, vou perguntar pra você, Laércio. Vai, manda lá. Laércio, pra você, o empreendedor digital, em específico quem trabalha com digital influencer, sofre riscos com relação ao uso da sua imagem para com o produto que indica? Dê um exemplo. Claro. Eu acho que a gente abordou isso aqui também em algum momento sobre o direito de imagem, né? À medida que existem regras que protegem a tua imagem, também existe a proteção e também existem as tuas obrigações em relação à tua imagem, né? Então bora tentar deixar isso aqui bem exemplificado, né, pra galera entender. Um empreendedor digital, tá? Um digital influencer, que poderia ser a Gabi, em específico, que trabalha com digital influencer, né? Sofre riscos com relação ao uso de sua imagem para com o produto que indica? Claro, né? Vamos supor que você está divulgando um produto que vai causar um mal a alguém. E a gente transitou aqui no ambiente das bets, né? E a gente tratou a respeito do potencial viciante dela, apesar de ser algo que ainda não é ilegal, que aí é regulamentado. Vamos supor, no universo distópico ou futuro, que as bets se tornam ilegais. Podem pegar aquela tua imagem, vinculando, divulgando aquilo ali e colocando num outro contexto de uma ilegalidade, e aquele digital influencer está divulgando coisa que não até a pode. temporalidade daquilo. Ou até fazendo, aproveitando esse contexto também, fazendo um prejuízo à tua própria imagem. Ainda que não continue não sendo ilegal, vamos supor que um determinado concorrente teu pega um corte teu defendendo bet, né? E ao mesmo tempo pega um depoimento de quem perdeu tudo ou se matou por causa das bets. Olha o que ele está influenciando e tudo mais. Então a imagem, ela gera uma responsabilidade comercial, né? Que a gente está falando de comércio, querendo ou não.
publicitária e também, a depender do que tu estiver divulgando, o jurídico, né? Tu não vai divulgar algo que seja ilegal, né? Ah, eu tenho uma empresa aqui que te ajuda a sonegar imposto, né? Então, bora lá. Vamos reduzir imposto comigo, Vamos blindar teu patrimônio ali, a gente mete no nome da tua sogra, o apartamento ali, entendeu? Então, é importante. Não sei se respondi, tá? Vou perguntar pra ti, vamos lá. Gabi, quais são os limites éticos da sua profissão enquanto digital influencer? Primeira pergunta. Falando tanto em nome da pessoa Gabriela Lobo, quanto da profissão de uma maneira geral. Pergunta profunda. Não é isso, rapaz. Mas eu acho que a gente vem falando disso o episódio inteiro, né? Uhum. Quando eu falo pra ti que a credibilidade vem pra mim em primeiro lugar, é levando as questões éticas, né? Eu trago muito do que eu construí enquanto ética sendo advogada para o meu trabalho como influenciadora. Então eu prezo pela transparência, pela qualidade, né? Pelo regimento contratual das relações jurídicas que eu tenho. Uhum. E eu nunca falo daquilo que eu não conheço, que eu não uso, que eu experimentei, porque para mim é uma questão de ética. Eu não quero que tu compres algo que eu não compraria, né? Eu não te faria jogar se eu não jogo. Eu não te falaria de... Tanto é que eu fui procurada várias vezes por marcas de carro para fazer propaganda. E eu falei assim, não, mas eu não conheço. Não, mas é consolidada no mercado. Eu falei, mas eu nunca tive um. Se eu já tivesse tido aquela marca, eu falaria. Eu tive alguns carros ao longo da vida. Até que chegou no momento que a marca do carro que eu tenho me procurou. Eu falei assim, a hora é agora, eu vou falar do que eu conheço. Bacana, eu tenho esse carro, bacana. Entende? Então eu abro mão de um pagamento, de um contrato, se for para manter a minha ética de só falar daquilo que eu conheço. Perfeito. Né? Eu acho que isso é primordial. É isso aí. Essas perguntas estão me lembrando quando a gente estava no colégio, a gente queria puxar saco do professor, né? O professor falou, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? Falou a aula toda. Aí o aluno, professor, quem descobriu o Brasil? Zero. É o Pedro Cabral. Próxima pergunta. Laércio, a raiz do empreendedor não muda independentemente do nicho ou o digital muda isso também? Eu acho que aqui a pessoa está querendo saber se empreender no digital torna o trabalho mais fácil, ou seja, ele vai ganhar dinheiro fácil, né? Que ele vai estar no conforto da casa dele, abre o notebook, opa, acabei de ganhar 10 conto aqui, parei, tô feito hoje. Eu trabalhei quase não me esforcei e ganhei mais do que um concursado que passou a vida inteira estudando, né, para trabalhar, um comerciante que tá ralando ali, ganhou a mesma coisa ou até menos, né? Assim, eu acredito, tá, do meu ponto de vista também moral e profissional, que se você está empreendendo de maneira séria, se você pensa em escalar o seu negócio, se você tem responsabilidade social com o seu colaborador e tudo mais, se você está crescendo, essa raiz não muda. Vai continuar dando trabalho do mesmo jeito, porque tu vai acordar pensando nas suas obrigações financeiras que vão ter que ser arcadas, né? Um salário que tem que ser pago aos teus colaboradores, que o digital também gera, aí tu tens uma equipe aqui, por exemplo. Então, quero crer, na verdade, que a raiz não muda, né? Se eu fosse trabalhar eminentemente hoje com o mercado digital e tudo mais, eu não ia deixar de ter as mesmas preocupações, eu não ia deixar de ser o workaholic que eu sou, porque eu sei da necessidade disso, né? Claro que algumas coisas iam mudar, talvez eu escreveria menos petições, né? Mas ia escrever mais roteiros, né? Ia falar, não ia fazer mais sustentações orais, mas ia pensar nos meus roteiros de fala, Na no gravação que eu ia dos falar, teus vídeos, né? na edição. Isso. O tipo de trabalho, ele muda, mas ele não diminui. Não diminui a responsabilidade. Ele não diminui, a responsabilidade é a excelência, mesma. né? Você tem que manter um padrão, você fica preocupado com a entrega. Por exemplo, eu só falto morrer seca se eu postar algo e tiver abaixo da média por qualquer coisa. Seja... Porque eu penso assim, poxa, eu mantive um padrão, o horário, a conversa, o estilo. Por que que o de ontem entregou bem e o de hoje não? Uhum. Porque não Alguma é justo coisa tem com o aí, né? cliente. Então eu fico estudando aquilo, analisando, pensando, poxa, é o produto, foi isso, foi aquilo que eu posso fazer para compensar. Porque eu sempre gosto de entregar mais do que o prometido. Sim. Né? Então, quando você trabalha com seriedade, você não trabalha menos. E as pessoas se iludem, porque a vida do fulano que trabalha com internet é muito fácil, porque ele pode trabalhar da praia. A gente até tem uma liberdade geográfica, mas a gente está trabalhando 24 horas por dia. Porque você vai num restaurante e pensa, nossa, isso gera conteúdo. Você vai em tal lugar, nossa, isso gera conteúdo. Você está viajando, poxa, eu podia fazer conteúdo para tal empresa. Entende? A tua mente não desliga. Eu vi um meme uma vez que o cara tava um digital influencer, pelo menos a pessoa simbolizava um digital influencer, tava lá e o pau torando na mesa, a galera trabalhando, e o cara sentado assim, mexendo no celular, cabeça baixa e tal. E a galera diz, olha esse cara brincando no zap, ele mesmo, Tá eu tô trabalhando, cara. Eu tô editando. E aí tu leva,
tu leva isso pra uma realidade prática, é trabalho, pô. É dá trabalho. tanto trabalho Dá quanto, muito né? trabalho. Eu acho que a nossa responsabilidade também aqui nesse programa nesse podcast é para deixar claro para as próximas gerações. Que outras não é gerações, não fácil. existe dinheiro fácil. Não existe trabalho fácil, não é porque você vai aprender no digital que vai sentar no pudim. Não existe isso aí, né? Seja na área jurídica, na área do comércio, dentro do Até porque se digital. você não levar a sério, você não mantiver um padrão, os contratos eles param de aparecer. Exato. E se você fizer algo errado, você falar mal, ou enfim, não for um bom profissional, do mesmo jeito que os clientes te indicam, E vão parar de... eles vão parar de te Ou te indicar. queimar, né? E eles vão falar que não valeu a pena. E aí, meu amigo, pra tu provares o contrário. Boca a boca, ele é fortíssimo, né? Nós profissionais liberais, né? Tem um paralelo engraçado, um convidado que veio aqui, o Manuel Arraes, da Casa Arraes, que é uma casa de varejo lá. Ele começou a trabalhar com o pai dele. E ele falou, pai, olha, assim, guardar as proporções, né? Pai, eu vou trabalhar contigo, tá? Mas eu vou organizar essa parada aqui do ponto de vista financeiro e administrativo. Eu vou trabalhar em escritório. E na cabeça do pai dele, que começou lá no interior do Ceará e tal, começou do zero, ele entendia que quem trabalha em escritório não tá trabalhando, não tá suado, né? Tá só sentado ali. Só trabalha quem tá suado. A mesma analogia a gente pode aplicar aqui. Só porque eu tô trabalhando lá nas Maldivas, eu não sei o que eu tô na Coreia, Eu tô trabalhando do mesmo jeito. eu tô trabalhando, eu vim aqui trabalhando, inclusive, pra trabalhar, Sim. pra gerar conteúdo. Então, acho que talvez tenha respondido aí pra essa galera. Gabi, hoje você considera a profissão digital influencer como algo promissor e que movimenta o mercado de marketing digital de influência? Absolutamente sim. O que acontece eu faço uma brincadeira, né? Um paralelo. Antes você tinha a necessidade de ter algum famoso da televisão falando daquele produto Sim. para dar credibilidade e veracidade. Hoje a gente tem muito em alta um conteúdo que ele é gerado pelo próprio consumidor que se chama UGC. Nunca tinha ouvido falar disso. Pois é, então o que acontece? O conteúdo UGC é aquele que o consumidor, ele faz um vídeo caseiro mostrando que tá usando, que comprou, como é que funciona. E muitas vezes ele traz mais credibilidade do que o conteúdo de uma pessoa muito famosa que trabalha na televisão. O que significa Entende? o GC? Que é o conteúdo gerado pelo consumidor. Tá. Entende? Então ele é um conteúdo muito orgânico. Inclusive tem pessoas que recebem muito dinheiro para fazer esse tipo de vídeo e elas não postam, elas só gravam e mandam para a marca. E a marca coloca aquilo no tráfego pago para as outras pessoas olharem e falarem assim, não, porque poxa, se a atriz fulana tá falando disso, ela tá falando porque ela recebeu dinheiro para falar disso. Mas se esse desconhecido tá dizendo que isso aqui é bacana, pô, é porque a opinião dele deve ser parecida com a minha, né? E para eu não perder essa credibilidade faço, não, a Gabi só tá falando disso porque estão pagando ela, é por isso que eu faço aquele crivo, né? Mas é uma profissão, tá em expoente, as pessoas só precisam entender que dá muito trabalho e que a internet não é terra sem lei. A gente tem que se profissionalizar e tem que se resguardar, tem que fazer contrato, mas eu acho uma profissão muito promissora e não somente na questão de você ser apenas, entre aspas, apenas influenciador, mas de você ser um advogado influenciador, um médico influenciador, um contador influenciador, um vendedor influenciador. Por quê? Porque eu acredito que a televisão ela vai perdendo um pouco, né, a TV aberta. E as redes sociais estão usando cada vez mais do nosso tempo. Tá perdendo muito, né, a TV? E é ali naquela rede social que a gente está gastando o nosso tempo e tá vendo as propagandas. Sim. Então tem que pensar ali. É o futuro, né? Eu diria que além de promissor é o futuro mesmo. Não tem. Quem não tá no digital hoje não tá no mundo, né? Perguntas respondidas, sabatinados. Gabi, eu tô muito feliz, muito agradecido pela tua presença. Tenho certeza que a gente cumpriu o nosso propósito social aqui para Generation Z. Aí, né, ver que, primeiro, essa penúltima pergunta foi muito importante, me marcou. De que, é fácil ser digital influencer, é fácil trabalhar na internet, não tá nem suado, não tá nem no coloca fórum. Coloca a tua cara a tapa pra tu pegar hater, a opinião dos outros, porque às vezes, por mais básico que seja o vídeo que tu tá mostrando, sempre tem alguém, sabe, Isso pra estragar mexe, a experiência. Né? Eu sou sensível, por exemplo, o primeiro hater que eu pegar eu vou ficar mal. Ainda temos tempo pra eu dar um exemplo? Temos tempo para eu dar um exemplo? Tem, manda aí. O que aconteceu? Eu comecei em 2020 na pandemia. Em 2021 fizeram aquele relaxamento, né, das medidas de afastamento. Eu tinha uma passagem que estava comprada desde 2020 e eu tinha que usar, senão eu ia perder. Aí eu falei assim, não, eu vou para Fortaleza. É praia, espaço aberto, era minha avó, minha mãe e eu.
né? E aí a gente viajou de máscara, assim, tudo meio bloqueado, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí eu postei uma foto em Jericoacoara, né? Que, enfim, tudo fechava às 3 da tarde. E eu postei a foto na frente da igreja de Jericoacoara, falou assim: obrigada a Deus pela oportunidade de fazer essa viagem, não sei o que, espero que estejam todos bem, isso e aquilo. E a viagem inteira foi mostrando como era fazer o turismo pós-pandemia, com as restrições, com a máscara, com o distanciamento, isso e aquilo outro. Na minha foto, falando sobre responsabilidade em viajar, na frente de uma igreja, teve um ser humano que falou assim: é por causa de pessoas irresponsáveis como você que as outras pessoas estão morrendo. É, ego pesado, tá doido? Eu li aquilo e eu falei: meu Deus, será que eu tô influenciando pessoas a saírem de casa e a morrerem? Dá em parafuso, né? Aí eu parei de postar. É. Eu passei um mês sem postar mais nada. Isso foi um... E eu não falei mais da viagem, eu não falei mais de nada. E, tipo assim, tinha muita gente na mesma situação. Que tinha passagem comprada e que tinha que usar. E que não sabia como é que estava funcionando. Esse tipo de máscara é válido? Isso tudo eu fui tirar essas dúvidas com a companhia. Ó, pode máscara de pano? Pode bataclava? Pode não sei o quê? Tem que ser aquela com filtro? Entende? Pra eu passar a informação correta. Porque não era só eu que estava naquela situação. Mas aquela mulher, ela estragou a minha viagem. E eu fiquei com a consciência pesada há tanto tempo, até eu entender que aquilo não era sobre mim, era sobre ela. A gente coloca na internet o que tem dentro de si, entende? Se a pessoa só fala mal, é porque o mal tá dentro dela. Às vezes não é o que a gente tá falando. Claro. E tem que ter muita cabeça e muita maturidade pra lidar com isso, porque não é todo mundo ali que é teu fã, não é todo mundo que quer teu bem. Tem muito hater, Grande tem muita gente maioria falando não, né? besteira. Inveja Isso também, mexe né? muito com a gente. E ainda existe aqueles haters robôs? Ainda tem? Que não existe e tal? Olha, comigo não tem, graças a Deus. Tem só um ou outro aí que, É gente que existe quer mesmo, falar né? mal, mas é gente que existe. Entendi. Às vezes não entende o contexto daquilo que tu tá explicando. Eu postei um dia desse um vídeo, eu comprei 2 calças pela internet, elas vieram com aquele lacre de segurança. Eu falei, cara, eu não vou no shopping só pra tirar isso. Aí eu fui pesquisar vídeo e descobri uma forma de tirar em casa. Aí eu, gente, se acontecer contigo também de tu comprar e tu chegar com lacre, olha, é assim que tira. E ensinei. Aí vai lá o ser humano: você está ensinando os ladrões. Aí eu falei, gente, como é que o cara vai entrar com um isqueiro Tu dentro da responde? loja? Tu responde? Eu não tenho mais paciência. Mas no começo tu respondia. Às vezes eu sou educada. Tipo, para essa pessoa eu falei, mas esse foi uma situação específica que a calça chegou, eu tenho a nota. Se a pessoa for tentar tacar fogo nisso dentro de uma loja, o detector de fumaça vai apitar e tal. Fizeste uma mais rápida. Eu expliquei pro outro ser vídeo. humano. Não, eu expliquei nos comentários, porque aí todo tá. mundo lê. Entende? Show. Mas sempre tem alguém que não vai concordar com o que tu estás falando, e você tem que ter maturidade de cabeça pra não deixar isso te atingir. Senão tu ficas desgostoso. Hoje tu já lida bem com isso. Hoje, graças a Deus, eu já... Entendi. Eu te faço essa pergunta porque quando a gente for trabalhar na tua campanha, Então, tem que estar preparada pra isso aí. é verdade. Gabi, foi sensacional, tá? A gente já vai aqui pros finalmente, já, o terceiro finalmente, né? A expulsadeira, né? Já te falei, eu falo muito, como dizia minha mãe. A mamãe ligou. Foi ótimo, tá? Brigadão. Te agradeço imensamente pelo convite, foi um prazer. Show. Pra galera que assistiu a gente, as Gabi Lovers, né? Será que a gente tem algum Cardoso Lover? Não sei. Vai chegar um dia, né? Os haters, né? Os não haters. Gente, eu acho que a gente conseguiu trazer conteúdo de valor, tá? Falamos de diversos assuntos. Espero que tenhamos orientado pessoas que querem um dia empreender na área do digital. E fica o recado da advocacia preventiva: acreditem nos seus sonhos, mas com responsabilidade, que como a Gabi chegou aqui, apenas 1% chega, né? Vai ser piar esse 1%. E até o próximo episódio. Obrigado para quem ficou até aqui. Forte abraço. Valeu. Valeu, Gabi. Obrigadão.